Em 1992, o menino Evandro desapareceu na cidade de Guaratuba, no Paraná. Essa história, ela ficou muito famosa na época e ganhou novos desdobramentos depois de uma série na Globoplay chamada O Caso do Menino Evandro, que vale muito a pena assistir. É uma série que envolve trama política, investigações duvidosas e até tortura. Uma das personagens centrais dessa história real é Beatriz Abage. Na época, ela foi acusada injustamente pelo crime e é com ela o Achismos de hoje. Como que o Ministério Público disse que nunca teve tortura? Porra. Só soube agora. Então é um país que não é sério, né? Uma coisa que eu queria dizer, ainda bem que é vermelha, que fosse verde e amarelo, eu ia sair correndo daqui. Pessoal, não... é um trauma bom. Tá começando já? Isso aqui já entrou? Eu já falei do vermelho, verde e amarelo, tá louco, sai correndo. Vou te chamar de Bia, tá? Não, pode chamar. Tá. É porque assim, eu te conheço como Beatriz Abage, né? A família Abage, a coisa toda. Deixa eu explicar pro pessoal. Esse sim é um dos que eu mais queria fazer. Sim, agora esse. Porque às vezes eu pego aqui um pessoal e falo assim, é um dos mais esperados. Eu falo isso pra vender, mas esse daqui é um dos mais esperados. É que a gente pegou o cara do Holocausto também, foi muito bom, hein? Muito bom. A gente pegou um sobrevivente do Holocausto, sim. Foi uma porrada também. Esse daqui é do Achismos e Histórias, eu vou falar por que estamos aqui, eu e Beatriz Cordeiro Abage. Que é assim, cara, eu assisti recentemente, na minha opinião, eu quero aplaudir o Ivan Mizanzuki, é um cara que eu fiz o curso dele, ele provavelmente deve estar assistindo esse vídeo. Ivan, eu sou muito seu fã, cara, quero deixar claro isso. Ele fez um documentário chamado Caso Evandro. Na verdade, ele começou num podcast, né? Fazendo ali, e ele é muito bom, cara, como ele é detalhista. Assim, ele pegou o processo inteiro, foi estudando o processo, cara, e contando por partes, né? Uma hora ele mostrava a defesa, outra hora ele mostrava a acusação. E eu vou falar pra você, não tô falando por demagogia, Marcão sabe, tanto que a gente fez o curso. Arrisco dizer que Caso Evandro é o melhor documentário que eu já vi, assim. Série documental brasileira é a melhor disparado. E não só brasileira, uma das melhores que eu já assisti. E eu assisto pra caramba, assim, tipo, Making a Murder, você vai vendo. Cara, assistam Caso Evandro. Caso você não assistiu e quer surpresa sobre o Caso Evandro, talvez isso daqui atrapalhe um pouco. Vai dar um spoiler. Só o fato de estar ela aqui já atrapalhou um pouco. Porque ela é talvez uma das principais, né, protagonistas dessa história toda. A gente fez um videozinho no começo explicando a história, né, Marcão? Mas só pra, vamos lá, refrescar a minha memória. Você foi vítima de uma injustiça e você ficou presa durante quanto tempo? 5 anos e 9 meses. 5 anos e 9 meses por acusação de homicídio. Na verdade, homicídio, mas assim, ritual de magia negra, né? Um ritual macabro, de bruxaria, coisas que não existem. Né? Essa é a acusação e está na denúncia. Isso. Sim, então quer dizer, foram vários crimes ali, né, que foram denunciados e você ficou presa, condenada, né, deixando claro isso, né, você chegou a ser condenada. Eu fui em 2011, quando eu fiquei 5 anos e 9 meses presa, eu era presa preventiva. Sim. A gente foi depois para prisão domiciliar e para júri popular em 98. Em 1998 fui absolvida no Tribunal do Júri. O Ministério Público recorreu e desse recurso, em 2011, fui novamente a júri. Aí fui condenada a 21 anos, 4 meses. Que a gente vai chegar nessa história, que foi você condenada junto com os rapazes ali, quem viu o Caso Evandro vai entender e tal. E o que aconteceu? Tem um menino aí que é o Ivan, que eu tô falando dele aqui, eu vou falar mais uma vez. Ele é uma espécie de herói da tua vida. Eu vou chamar ele de anjo. Ele disse que não é anjo, mas para mim ele é um anjo, né? Esse cara, ele fez um trabalho, ele é roteirista, né? Ele é jornalista. Sim, ele é jornalista e tal. E dos bons, porque é um jornalismo que foi a fundo, né? Foi a fundo. Não foi no clickbait. Não foi no clickbait. Ele entrou em contato comigo, o Ivan, dizendo que queria fazer um podcast. Eu nem conhecia o podcast, né? Nunca tinha ouvido falar. Falei, mas o que é isso? Daí ele explicou, né? Que eu falei assim, imaginei, é uma novela de rádio, né? Que nem antigamente era uma novela de rádio. E falei, vou te dar uma entrevista assim, Ivan. E falei com a minha mãe, né? Minha mãe falou, você é louca, voltar ao caso. Você vai voltar ao caso, você tá ficando louca, tem que te internar. Eu falei, não. Eu a vida inteira tava no Orkut, tá? Então essas redes, desde a época da sala espírita do IG, eu já tava ali lutando para alguém me ouvir, né? E não, eu acho que é uma coisa nova, os jovens vão ouvir e vão atrás e alguém vai ajudar a gente, né?
Enfim, minha mãe não queria dar entrevista, nenhum dos outros acusados queriam dar, porque são 7, né? Um faleceu, ninguém queria dar entrevista, eu falei, eu vou. Aí comecei a dar entrevista para o Ivan, e numa das entrevistas, eu estava de mudança, levei minha mãe para Guaratuba, porque eu moro em Guaratuba, e fiz com que ela encontrasse com o Ivan. E ela gostou do Ivan e acabou dando entrevista para ele. Então, no podcast de Todos Acusados, só tem entrevista minha e da minha mãe por isso, né? Porque ninguém mais acreditava em nada. Medo de, mais uma vez, você ser acusado de um crime que já saí desse trauma, não quero mais falar. Me chamavam de bruxa, fazia bu e pronto. Eu tenho uma vassoura de bruxa tatuada na perna, não tem problema nenhum. Eu acabei brincando e fazendo disso uma brincadeira, porque é assim que eu conseguia levar a vida, né? Brincando no bom sentido, lógico, né? Sou bruxa, aliviando isso. Sim. Né? Porque é uma acusação muito séria, né? De bruxaria. Vai chegar nessa, eu vou explicar. O pessoal tá, mas o que aconteceu? Calma, eu vou explicar direitinho. É só para contar o contexto. E aí o Ivan jogou a sua história a público, né? Um público nichado de podcast inicialmente. E aí depois uma série que foi pro Globoplay, né? Sim. Que foi comprada dessa história do caso Evandro. Se tornou público e aí a coisa mudou na tua vida. Antes, assim, eu tinha ataque, até no início do podcast, ataques das redes, assim, ataque de ódio. E eu respondia de um por um, sabe? Todas as pessoas eu sempre respondi. As que me atacavam, as que estavam ao meu lado, eu sempre respondi. E quando surgiu o episódio, foram 36 episódios, no 25, que eu não sei se vocês querem que fale agora o que surgiu ou não, aí mudou. Mudou, as pessoas começaram a nos ouvir. Porque o Ivan é bom. Sim. O Ivan é tão bom que ele faz você acreditar o tempo todo que essa mulher é culpada de um crime. E aí depois ele mostra, obviamente ele faz isso na parte do documentário, até para ficar instigante, você acompanha essa história. E, diferente do que eu estou fazendo, porque eu já estou mostrando, né, um spoiler vivo aqui da situação, eu vou contar mais ou menos aqui, embora já foi contado. Vamos lá. Caso Evandro aconteceu no começo dos anos 90, né? 1992. Lá em Guaratuba, que é a sua cidade. Sim. O seu pai, ele era prefeito dessa cidade. Seu pai e sua mãe, que é a Celina, né? Celina, né? É Celina. Celina, e o seu pai era o Aldo. O Aldo. O Aldo e a Celina, eles eram prefeitos dessa cidade de Guaratuba, você era a filha, e teve a história desse menino Evandro que sumiu. Desapareceu na cidade. Cadê o Evandro? Todo mundo procurando o Evandro, descobriram, sei lá, uma semana depois, alguns dias depois, eu não sei muito bem ao certo, que ele estava... Essa parte é uma parte... Eu vou tentar ser mais leve possível. Mas assim, na verdade, até hoje não se sabe eles acharam o corpo, né? Acharam o corpo, é verdade. Começa já fazendo merda. Acharam um corpo... Mas tem pessoas que acreditam que seja, ou não. Eu pessoalmente, acredito que não seja. Que o corpo não seja do Evandro. Calma, a gente vai chegar nisso. Eu ainda estou na parte do início. Eu aprendi com o próprio Ivan. Acharam um corpo de uma criança com as características que poderiam levar a crer que era o Evandro. Não tinha nem característica o corpo. Por quê? Porque ele estava escalpelado, né? Estava sem olhos, estava sem pele, né? Sem algumas... É pesado. É bem pesado, assim. Aí eu não vi nunca a imagem do corpo, mas é descrita, né? Sim. Pelo Ivan. Eu não tenho coragem de ver e de ver aquilo e acharem que eu fiz isso com uma criança. Sim, a gente não quer atrapalhar o almoço da turma também. Mas basicamente foi encontrada uma criança, ligaram os fatos a sumiu uma criança que é o Evandro, apareceu uma criança, vamos investigar. Eu tô resumindo, porque o caso Evandro ele merece a atenção de vocês. Aqui é só a consequência do caso Evandro. Resumindo, foram investigar, descobriram que estava tendo rituais de magia negra na cidade, que na verdade não era isso, mas enfim, estava tendo rituais ali, num cara chamado, era o Oswaldo Marceneiro. Na verdade, assim, estava tendo uma investigação séria da Polícia Civil. Isso, mas como é melhor você De repente veio uma polícia militar, né, a mando do Ministério Público, da Procuradoria de Investigação Criminal, vieram a Guaratuba e sequestraram pessoas, sequestraram um pai de santo, sequestraram uma outra pessoa, eu, minha mãe, enfim, foram 7 pessoas sequestradas, barbaramente torturadas, para confessar um crime que jamais existiu. Então, assim, em 2 dias eles resolveram o caso. Então, as pessoas, inclusive, eu confessou, entre aspas, né, sobre tortura, e é isso que aparece posteriormente, tudo aquilo que a gente sempre falou, inclusive a frase que eu sempre disse, né, que eu dizia para deixar dicas, apareceu, enfim, depois de muitos anos, né? Que basicamente o que eu ia detalhar sumiu a criança, foram atrás das possíveis culpados, chegaram a uma questão que tinha um cara que acabava de chegar na cidade, que esse cara que era o pai de santo, e aí
de alguma maneira, a polícia estava investigando e do nada surgiu uma outra polícia, porque tinha um cara chamado Diógenes, que era o tio dessa criança. Esse cara foi fazer uma investigação por si só, né? Digamos assim, ele juntou personalidades ali da região. Que ele era da Polícia Civil, né? Mas foi expulso da Polícia Civil. E essa galera aí, diferente da investigação policial inicial, chegaram a crer que você, no caso a senhora, você. Vamos embora, tamo junto, é nóis. Você, mais a sua mãe. Estavam envolvidas nesse assassinato, porque você fazia magias negras com esse cara aí, que era o Oswaldo Marcinelli. Magias negras, tem o plural. A acusação é um analfabetismo gigante. Mandei um pleonasmo? Magia negra. Faziam magias negras, tá certo? Faziam magia negra. Eu sou a mentora, né? Você que inventou tudo, que organizei tudo, de acordo com o Ministério Público, né? A cabeça do todo o esquema criminoso aí que eles falam aqui. Aí eu não vou me apetecer mais na série, vale a pena muito assistir, muito mesmo. A primeira pergunta que eu te faço é, você foi acusada de um crime injustamente na sua cidade, na cidade que seu pai tinha um poder, seu pai era prefeito. Como é o exato momento em que acusam você? Eu queria saber esse detalhe. Momento que eu fui sequestrada? O choque que você... Estão falando que a Beatriz é culpada desse crime. Não ouvi falar nada disso, né? Eu fui direto sequestrada. Não tinha uma história antes. Não me acusaram nunca de nada. Você estava na sua casa? Estava na minha casa, me levantei pela manhã, aí que prenderam, quem tinha mandado de prisão, disseram que tinha mandado de prisão da minha irmã, Sheila, que ela era psicóloga. Eles queriam a psicóloga e a minha mãe. Aí a psicóloga é minha irmã. Daí eles chegaram e falaram, quem que é a amante do Oswaldo? Eu falei, peraí, a única pessoa dentro dessa casa que conhece o Oswaldo sou eu. Então eles não sabiam quem eles queriam. Claro, o Oswaldo Marceneiro é o pai do santo. Porque eu frequentava um centro de Umbanda. Sim. Isso não é crime, né? Sim, pelo menos não é crime, né? Mas naquela época também a Umbanda era considerada aquela coisa de preconceito. Você sabe que não era. Em Guaratuba, às vezes as pessoas confundem. Dizem que naquele momento foi intolerância religiosa. Não foi. Porque Guaratuba tinha um centro chamado da Dona Hortência. Todo mundo que ia na igreja católica ia na festa de Cosme e Damião no centro da Dona Hortência. Guaratuba inteira, uma cidade pequena, Hortência era uma senhora simples. Então não tinha muito isso. Talvez depois, com uma pessoa diferente, imaginassem algo diferente, pode ser. Mas assim, a cidade em si, tinha todo final de ano, tinha festa de Iemanjá na praia, sempre teve. Sim. Agora não tem mais, eu não vejo. Na Praia Central eu não vejo. É muito turística a cidade, né? Então sempre teve isso. Então eu não vejo naquele momento isso. Inclusive naquele momento, tá. Mas então, daí sequestraram e eu não sabia nem o que queriam que eu falasse, né? Quantos anos você tinha na época, desculpa? 28 anos. Foi fazer 30 anos, né? Sim. Quase do caso. Então, assim, eu nem sabia o que eles queriam. Eles mandavam dizer que matava, eu falava, tá, eu matei a criança. Mas que criança? Eu não sabia quem que eles queriam. Porque em Guaratuba tinha subido 2 crianças, né? O Evandro e Leandro Bossi, que ninguém deu nenhuma importância para o Leandro Bossi também. Sumiu antes. Então a importância foi dada só para o Evandro, por quê? Sim. Né? Por que por Leandro nunca ninguém fez investigação, nem nada? Sim. Porque o Evandro era filho de pessoas que eram mais conhecidas na cidade e tinha o tio que queria nos acusar, né? Sim. Então isso, claro, que daí deu um clamor muito maior. Tá. E com esse clamor, assim, depois que a gente foi torturado, foi preso, eu fiquei com amnésia, eu não me lembrava das coisas. Depois eu tinha ataque histérico, digamos, quando ia nas audiências, eu começava a rir, eu não parava de rir, porque eles colocavam algema em mim. Eu era tão magra, seca, eu tirava o algema assim. Eu tinha que rir e falava, vou sair voando, né? Eles colocavam às vezes numas Kombi. Então, assim, a parte que hoje é de dar risada, dou risada com a minha mãe, de contar essas coisas. Sim. Que eu chegava assim, antes de ir pra audiência, começava a ter ataque de riso, e a mãe falava, pare, porque vão bater na gente, eu matar, e deu, eu sou uma bruxa, vamos sair voando. Quer dizer, eu fiquei meio doente mesmo, né? Claro. Mas o que eu queria detalhar, assim, que eu acho que é o mais forte dessa história toda, porque ainda mais eu tô conversando com uma prova viva de uma injustiça, você foi, do nada pegaram você. Aí você falou assim, pediram pra eu falar que eu matei. Foi na hora que chegaram, já falaram, você matou a criança? Não, daí eles sequestraram e foram cometendo as torturas, né? Conta pra mim, o que foi sequestro? Te levaram Levaram de um carro numa casa, né? Que
Depois de investigações feitas por nossos advogados, a gente descobriu que essa casa é do pai do Diógenes, é uma chácara na área rural de Guaratuba, né? Então pai Diógenes, deixando claro, porque é muito nome que vocês vão entender. Nomes tio novos, do menino, né? Diógenes era o tio do menino que estava interessado na investigação. A gente vai descobrir por qual motivo talvez ele poderia ter acusado e tal. Enfim, aí você foi para uma casa e nessa casa aconteceu o que? Era uma casa meio militar, né? Era uma casa... Não era casa militar. A casa militar era do Stroess, onde os homens foram acusados, foram levados. Verdade. Nós fomos levados para uma chácara. E nessa chácara eles cometeram tudo quanto é tipo de tortura. E primeiro foram torturando, não foram perguntando nada. Depois, no final, que eles foram... Primeiro tortura e você... Eu não sabia nem por quê. Não sabia nem por quê. Quantas pessoas foram Porque eles me chamavam de Sheila, porque eles não sabiam que eu era Beatriz. Sim. Né? E eu fiquei quieta. Falei, vou lá, vou pegar minha irmã, né? Eu já estou aqui, vão me matar mesmo. Então já fiquei quieta. Depois que eles descobriram que era Beatriz, quando levaram o Oswaldo Marceneiro, que daí ele falou Beatriz. Porque eles se confundiram. Mais tarde, conversando com o Oswaldo, né, quando eu fui na casa dele para filmar a série, ele disse que quando ele foi torturado, perguntaram qual que era a minha profissão. E ele disse psicóloga. Pode ser isso também que tenham confundido, né? Minha irmã é psicóloga, só que a minha irmã também era psicóloga da sobrinha do Diógenes, né? Então também tem bastante coisa envolvida que a gente também não sabe. Mas por que você acha que te pegaram? Porque você estava envolvida com a Umbanda. Não, porque eu estava do lado da minha mãe, né? Foi esse o azar. Porque eles fosse sua irmã, seria sua irmã. Eles sequestraram a gente de dentro do fórum, levaram a gente de casa para o fórum porque não tinha mandado de prisão. Isso estava com o advogado, acompanhado de advogado. Então tinha um banquinho, estava minha mãe e eu sentada num banquinho, a mesa da audiência ali, o advogado e a Sheila do outro lado da mesa. Veio o capitão Neves, torturador Neves, eu falo, não importa que está morto, é torturador, e eu provo, porque eu tenho marca de tortura, e sequestrou a minha mãe, ele puxou a minha mãe, eu falei, não vai, agarrei nela, aí fui eu e ela, porque eu estava junto com ela. A gente foi no mesmo carro e depois separaram a gente no meio do caminho, né? Então eu estava grudada com ela. Na verdade, eles não sabiam o que eles queriam. Eles queriam uma filha do prefeito, não importava qual. E a mãe, com certeza. E eles achavam também, eu acredito que era uma filha só, que a mesma frequentava o centro, a mesma era psicóloga. Então eu confundi, não sei. Porque agora o cara já está morto, não dá para perguntar para ele, né? Claro. O que é que eles queriam, né? Sim. Mas só sei que foi assim que a gente soube. E depois eu falava assim, na hora da tortura, eu sempre queria deixar, como é que se diz, mensagens. Porque eu tinha certeza que iam me matar. Eu falei, vão me matar e daí vão descobrir que eu fui torturada, né? Só que eu não falava torturar, falava que bateram em mim, que eu não fiz isso. E depois da tortura eles mandaram tomar banho, eu larguei uma calcinha no banheiro, falei, vão investigar, né? Daí fui até sem calcinha pro fórum de volta. No meio a gente via que eles estavam gravando, eu dizia frases, eu dizia, eu não fiz isso. Eles falavam, um dia que você matou a criança, eu falava, tá, como quem diz, tá, tô dizendo aquilo que você disse. Toda a fita você pode escutar o tá, eu matei a criança. Ele falava alguma coisa, dizia tá, esse tá era para dizer, olha, eu tô falando aquilo que ele tá mandando eu falar, né, não fiz nada disso. Mas o que acontece, o Ivan, né, ele fez um trabalho, mais ou menos, falando muito legal, ele pegou várias fitas. Quantas fitas que tinha, você sabe? Sim, tinha a fita original, uma fita que levaram no processo que sumiu. Daí nessa fita do processo, um radialista levou para o nosso júri, que era essa que tinha sumido. Só que essa que tinha sumido, a primeira do processo, já era a fita editada, né? Sim. Não era a original mesmo. A original foi encontrada agora, né? Em 2017. Não, 2018. Agora, 30 anos depois do crime. Que descobriram a fita original. O Ivan não diz a fonte, mas eu tenho quase certeza que foi com um torturador, né, já falecido, e que foi entregue porque esse torturador queria escrever um livro, do caso Leandro. E pegou e contratou uma pessoa para escrever, deu as fitas, a pessoa entregou para o Ivan, porque não, já tinha morrido o torturador, e eu acredito que seja isso. Isso foi falado lá num grupo e eu acreditei bem nessa história. Eu acho que pode ter sido isso, não sei. Entendi. E aí esse período de tortura foram quantos dias ali? Da tortura? O meu foi só um dia, só. Só um dia. Mas porque os homens ficaram mais tempo, né? Por isso que eu falo só um dia. Sim. Então a gente foi sequestrar mais ou menos 8 horas, levados para o fórum, do fórum para essa chácara, e mais ou menos 4 horas da tarde a gente voltou para o fórum. Então o Ministério Público disse que nesse período nós ficamos rodando pela cidade,
porque tinha movimento na cidade. Ó, 8 horas da manhã não tinha movimento nenhum, o fórum não estava nem aberto, não tinha nada na frente do fórum. Aquele movimento foi à tarde, então isso tudo... Mas por que então eles levaram você pro fórum primeiro e não foram direto pra casa, você sabe? Não, nós fomos pro fórum, do fórum pra casa, de tortura. Então, e por que Pro fórum porque estava acompanhado de advogado. Para advogado, pediu um mandado de prisão. Né? E a gente foi lá pra juíza mostrar. Lá não tinha juiz, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí ela foi pra lá, tipo assim, acho que temos uma acusação aqui. A gente conversou com ela e ela está dizendo que é culpada do crime. Me levaram, eu e minha mãe. Mas cadê a acusação? Tá Cadê? aqui, ó. Tá aqui ela falando aqui na fita. Sim, fui eu que cometi o crime. Só que essa fita, essa que é a história. Essa fita tem várias versões. Ela falando, não fui eu. Só que a parte que é mostrada fui eu que matei. Tá, eu matei a criança. Então eu quero te perguntar, assim, eu não quero entrar no detalhe da tortura, porque o quanto isso pode... Não, e o detalhe tem lá no podcast, tá lá a fita inteira, podcast, eu não quero ir pra esse lugar, mas eu quero ir pra um lugar mais psicológico da coisa. Durante uma tortura, quanto tempo vem na sua cabeça até você falar, eu não tô aguentando mais, eu preciso falar, eu não tô nem aí pra consequência que vai vir? Olha, não se sabe a segundos, porque chega numa hora, que eu aguentei bastante, chega numa hora que você fala, vou morrer. Então você está preservando a tua vida, né? Tem gente que prefere morrer, eu preferi preservar minha vida para provar que eu era inocente. Entendi. Né? Então eu falei tudo aquilo que eles mandavam quando eu não aguentei mais. Quando você sabe que se ia morrer mesmo, e eles iam matar. Eles não estavam nem aí, porque se eles tiveram coragem de sequestrar a filha e a mulher do prefeito, eles não iam ter coragem de matar? Iam sim. E não nos mataram porque eu denunciei desde o primeiro dia. Entendi. Senão eles teriam nos matado. Desde o primeiro dia eu dei o nome do Neves, porque era o Ruivo, eu falava o Ruivo de bigode. Ele não fez questão nenhuma de esconder o rosto. Os outros fizeram questão de esconder o rosto na chácara. Mas depois ficaram com todas as glórias, apareceram. Então, todos aqueles que aparecem na Globoplay são os torturadores. Inclusive aquele Silvestre que deu entrevista. É tão cara de pau que ele dá entrevista para a Globoplay e é um torturador. Quando você assume o crime, tem um alívio no sentido de eles pegam menos pesado, não, agora beleza, e você pensa na sua cabeça, ferrou? Não pensa nada de ferrou. Eu penso assim, ai que bom, não vou morrer, sabe? Você nem sabe, porque depois eu não me lembro nem o que eu pensei. Eles deram uma droga para eu tomar, um negócio meio amargo, parecia um caqui amargo, era uma bebida, parecia alcoólica, um caqui amargo. E eu fiquei bem, não sei nem, acho que isso que me deu amnésia, pode ter sido. E depois eu tive amnésia, não me lembrava de nada. Dei depoimento em Matinhos, você veja o absurdo. Eles levaram a gente de volta para o fórum, onde aparecem aquelas imagens do pessoal, isso às 4 horas da tarde. Daí do fórum eles tiraram a gente e levaram para o quartel da Polícia Militar em Matinhos. Sim. Nenhum processo passa por quartel de Polícia Militar. Inquérito policial não é feito em quartel de Polícia Militar, é em delegacia. O nosso foi todo diferente, foi todo feito pela Polícia Militar, né? Demonstrando bem aquela coisa, os resquícios mesmo da ditadura. Porque quem é que dá depoimento em quartel da Polícia Militar? Isso não existe, né? A polícia... Quer dizer, você viveu a ditadura, tipo, 25 anos depois, né? Assim, estava engatinhando, né? A democracia, porque foi em 90... tinha acabado em 98 foi a Constituição Federal, foi um pouquinho antes, acho que estava 7 anos, 5, 6 anos, estava engatinhando, né, ainda. Mas existiam aqueles resquícios, Foi o primeiro presidente eleito, né? Sim, foi o Collor, né? Foi no governo Collor, foi você estava vivendo isso. Então estava assim, estava engatinhando, vivi realmente esse período, porque eles não estavam nem aí, sabe? E a gente era tão boba que nunca tinha ouvido falar em tortura, porque 28 anos antigamente era ingênuo, não era bobo, era bobinha. Entendi. Eram pessoas que já sabiam torturar de uma época, né, antiga, ficaram no limbo da tortura e falaram, agora eu vou aproveitar e vou torturar. E era a maneira que eles tinham de investigar. E eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Tanto é que esse policial que dá entrevista na Globoplay, ele acha que está fazendo a coisa certa. O policial que tinha essa fita, ele ia mostrar essa fita como prova de que ele estava fazendo a coisa certa. Ele queria escrever um livro porque ele estava mostrando a coisa certa. Quer dizer, é absurdo o policial mostrar que torturou e que estava fazendo certo. E não tem nenhuma investigação, porque assim, você não é uma pessoa qualquer, desculpa o termo qualquer, mas assim, você é filha de um prefeito. Teve investigação, mas quem que investigou? A mesma polícia que torturou. Então, como é que foi mandado pela polícia investigar?
Tá, Então agora, não existe. perguntas são importantes que talvez eu saiba a resposta, mas eu acho que é legal para quem não viu tal. Qual que era o interesse da polícia em condenar você e a sua mãe? Eu acho que não da polícia. Eu acredito que foi do Estado. O Estado como um todo. O Paraná e todos mais outros estavam tendo assim, muito desaparecimento de crianças. Muito. E o Estado estava em maus lençóis. Eles precisavam resolver os casos. O governador era o Requião? Era Roberto Requião, o governador. E esse Diógenes, que é tio, né, primo do pai do Evandro, fez uma denúncia na Procuradoria de Investigação Criminal contando essa historinha de magia negra. Quando o secretário de Segurança, o governo viu essa história, opa, eu imagino isso, né? Tá resolvido. Mas você acha que ele criou uma isca porque ele queria que isso acontecesse? Claro que ele queria que... Ele estava lutando para que isso acontecesse, né? Ele estava lutando realmente e aconteceu. Quer dizer, daí todo mundo falava, mas que força que ele tinha? Não é a força dele, gente. É a força de todo o Estado. Sim, você está pegando uma fragilidade e você está induzindo algo. Sim. Aí, quando resolveu os casos do governo, resolveu, pronto. Não houve nenhuma investigação mais de criança desaparecida. Cadê as crianças desaparecidas? Cadê? Não houve, né? Ninguém mais teve interesse, ninguém mais teve interesse. Acabou. Não saiu mais na imprensa, não saiu mais nada. Os envolvidos nessa coisa toda aí. Bom, vamos lá. Você foi presa, né? A sua mãe também. Sim, eu e minha mãe juntas. E aí teve mais outros, quantos? Que era o pessoal que seria 5. da igreja, né? São 5 pessoas. Oswaldo Marceneiro, que era o pai de santo. Davi dos Santos Soares, que era artesão da cidade, que frequentava o centro. Vicente de Paula Ferreira, que faleceu na prisão, que também frequentava o centro. Ele era do candomblé, era junto com o Oswaldo Marceneiro. Sérgio Cristofolini, Ayrton Bardelli, Celina Cordeira Bage e eu, Beatriz, né? Tá. São 7 pessoas. Tá, no caso vocês duas como, digamos, as que queriam fazer o ritual. Sim, porque queríamos ficar ricos. Gente, meu pai já era rico, ele não tinha problema nenhum com o dinheiro. Né? Todo salário que ele recebia da prefeitura, ele comprava em cesta básica e dava para as pessoas. Ele não tinha carro de prefeito, ele usava o carro dele, ele não precisava disso. Né? Nunca precisou, ele sempre Mas era um teve ritual condições. sobre isso. É um ritual para conseguir mais dinheiro e poder. Dinheiro, poder. Sim. Que poder que ele queria, já era prefeito, Em Guaratuba, que era sonho. né? Que é a cidade, né? Era assim, não, era o Brasil, né? É a Dubai do mundo. É assim, incrível, assim, essa história assim, besta, porque o sonho do meu pai era ser prefeito de Guaratuba, porque ele gostava da cidade, né, de Guaratuba. O seu pai, no caso, só para deixar claro, ele faleceu. Faleceu, ele... Por conta Sim, desse estresse todo. ele teve câncer de origem nervosa, tá? Em 3 meses ele morreu. Em 95 ele faleceu. Em 3 meses... Com vocês presas? Foi gente presa. Nossa, foi 3 meses. Não deixaram a gente ir no enterro dele, não. Proibiram. Mas a gente ficou uns dias com ele, a juíza, graças a Deus, permitiu que a gente ficasse. No momento que ele faleceu no hospital, eles tiraram a gente do hospital de volta. Mas a nossa escolta era pior do que a da PC Farias. Já viu? Você não é do tempo do PC. Você não é do tempo do PC Farias, que bom, né? Helicóptero, mas eu sou do tempo de outra galera do mal. Helicóptero, etc. Era horrível a nossa escolta. Fuzil. Assim, tudo. Aqueles carros batendo nas esquinas, parava com helicóptero e... Nossa, é um showzinho, né? Era um show. Circo, né? Era um show. Algumas coisas que eu quero perguntar pra você. Cara, que tá vindo tanta coisa aqui. Até minha esposa veio aqui, a Emily tá aqui. Ela é muito fã da tua história e tal. Tudo bem. Se quiser ter pergunta, também vambora. Aqui é bem informal mesmo. Você é em último. Eu me lembro quando você foi presa, eu me lembro de uma cena muito clássica, assim, que é a cidade toda apedrejando a prefeitura e a casa do seu pai, aquela coisa toda. As pessoas confundem, aquilo ali foi alguns dias depois, que é mostrado assim na série. Aquele momento foi quando meu pai voltou para Guaratuba, que a gente já tinha sido preso, ele voltou para Guaratuba, daí o pessoal tentou apedrejar a prefeitura, meu pai estava ali dentro, tanto é que ele saiu, deu tchauzinho, porque ele estava nervoso, as pessoas falam, tá debochando. Imagina, coitado do meu pai, ele estava nervoso, não sabia nem o que fazer naquela situação, né? E daí as pessoas apedrejaram a nossa casa, mas tudo orquestrado. Gente, já tinha faixa pronta, já tinha tudo pronto, eram pessoas ali que falavam 1, 2, 3 e já, e eles começavam a apedrejar. Teve um taxista ali daquela imagem que tentou nos defender, que tentaram apedrejar aquele taxista. Então aquelas imagens são horríveis assim pra gente, tanto é que a casa continua sendo nossa, nós resolvemos vender
Porque a gente ia ali e todo mundo passava, ônibus de excursão, a Casa das Bruxas. Aí a gente vendeu para quem destruísse mesmo a casa, colocasse no chão. Vendeu pra uma bruxa de verdade. Não, cadê? Não, mas assim, a pergunta que eu ia te fazer, eu sou bem imbecil, cuidado. Eu também sou. Então vamos junto. A pergunta que eu ia te fazer é, qual o efeito, porque eu acho que você viveu a primeira fake news nacional, né? Sim. E a gente tá vivendo hoje um momento de fake news, onde, um fala um negócio, aí as pessoas, esse efeito de manada, você vivenciou isso. Aquelas pessoas estavam nesse efeito de manada, mas você tá falando que foi orquestrado. Foi orquestrado, tipo, vão lá e façam isso, ou foi, tipo, uma coisa manipulada que elas acabaram fazendo? Acabaram fazendo. Tem a orquestrada, tem um ônibus que veio de São José para lá, para pedrejar, e as pessoas também, né, são levadas. Entram, né? É o surto coletivo, não existe surto coletivo, é o surto coletivo. Há pouco tempo atrás, não mataram uma pessoa em Guarujá, falaram que era uma senhora que fazia magia negra com criança. Coitada da senhora, não tinha nada, nunca tinha nem frequentado nada, e mataram, imagina. Quer dizer, você viveu uma coisa de Idade Média, sim, numa época que não tinha internet. Inclusive, o secretário de Segurança da época disse que ia soltar em praça pública e para nos linchar. Tem filmado o secretário Moacir Fabete. Dando entrevista pra Globo. Pra assim, Globo, né? que se a justiça nos desse a liberdade, iria nos colocar, eu e minha mãe e meus filhos. Não era só isso, meus filhos também. Por que eu tô indo pra esse caminho, Beatriz? Bibi, vamos lá. Porque a gente tá fazendo uma timeline aqui mental que foi o seguinte, tá, você foi acusado injustamente, aí beleza, tá, você foi preso. Aí teu pai ficou sozinho, né, nessa situação toda, tanto que ele faleceu, uma coisa louca e tal, e aí você foi presa. Tá, beleza. Até então a gente chega à conclusão, nossa, caramba, tem alguém acusando. Mas a gente sabe que o poder ele tem várias esferas. Seu pai fazia parte de uma parte do poder, Sim. seu pai era prefeito, você era filha do prefeito, tem a polícia. Juíza, como é que funciona? Olha, a juíza, ela frequentava a minha casa, mas ela sumiu. A juíza sumiu, né? Tanto é que eu queria encontrar com a juíza, encontrei no shopping em Curitiba, corri atrás dela, porque eu queria uma resposta dela. Eu ia falar para ela, onde é que você estava quando você foi presa? Você não frequentava a nossa casa? Se a filha e a esposa do prefeito são presos, a juíza da cidade, o que elas tinham que estar? Presente. E falar, vocês estão sendo presas por causa disso, daquilo, a acusação é essa. Esse é o dever da imprensa, da juíza. Né? Onde já se viu, ela sumiu, na hora que prendem as autoridades da cidade. Por que você acredita que foi isso? Não sei, no mínimo é omissão. No mínimo, o que essa juíza fez foi omissão. Eu não posso falar hoje porque ela é falecida, mas eu queria falar na cara dela. Eu tentei, corri, mas ela correu de mim do shopping, né? Sim. Eu Correu fui de atrás. ti? Saiu correndo? Saiu correndo. Saiu correndo. Lembra? Sabe, Curitiba, em Curitiba tem uma parte no meio, ela ia indo do outro lado, indo pra lá e eu vindo pra cá. E eu dele falei, mãe, a juíza dela falou, não é. Eu falei, é. E agora que eu vou atrás dela, a mãe me segurou, eu falei, vem aqui, Anésia. E ela correu. E eu corri atrás, mas não alcancei, porque ela estava do outro lado. Então, olha só o que você está me falando, das pessoas, né, participantes desse evento. O seu pai faleceu, que é um dos principais. Sim, essa juíza faleceu. O tal do Diógenes, onde está? Que foi tá o cara... Tá lá em Guaratuba, onde eu moro, tá lá. Vamos lá. A gente está falando de Guaratuba, a gente não está falando de São Paulo. Guaratuba é uma cidade que cabe em quantas pessoas lá hoje? Não sei, não tenho nem ideia. Quantas pessoas será que em Guaratuba? Não tenho ideia. Tem menos de 1 milhão, vai. É uma cidade... É uma cidade... É pequena, é uma cidade pequena. de verão, né? É uma cidade litorânea, de verão. Na temporada, uma cidade turística, né? É uma cidade turística. Então vamos lá, só pra gente relembrar. 40 mil pessoas. Hã? 40 mil pessoas. 40, não pode caber nem 1 milhão, cabe nem 50 mil, né? Pacaembu cabe mais. O jogo do Palmeiras atualmente está dando tem mais que Guaratuba. Tem, fica à vontade. Fica tranquilo que não é água de tortura, não. É água boa. Tá bom, tá bom. Fica tranquilo. Se for, eu falo, hein? Se for ruim, eu digo, Mas assim, ó, a senhora me desculpe, viu? Você tá me chamando de senhora de novo? Você... Pronto, tá vendo? Você piorou. Senhora foi pior que a Ai. tortura. Pior, senhora foi pior, hein? Olha, isso a gente se merece, né? Por isso que eu fui pro caminho. Ô, Bia, vamos lá. Você é uma cidade de 40 mil habitantes. Quer dizer, quando tem o verão, vai para 200 mil, lota, tal, não sei o quê. Ou seja, é uma cidade que no cotidiano tem pouca gente. Você ainda tá lá. Esse tal de Diógenes, que pelo que eu tô entendendo é o vilão dessa história, não estou acusando, mas pela a história que eu vi,
leva a crer que ele é o cara que tinha... Eu estou acusando, ele me acusou, né? Eu estou acusando ele de ter me acusado, porque isso é prova, né? Ele me acusou, ele que fez essa denúncia, né? Ele que fez essa denúncia que virou... O que acontece com a vida desse cara? Tipo assim, vocês não se encontram na padaria? Olha, vocês... não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Conhece isso? Porque não, pra mim... Você não quer saber mesmo? Não, ele não tem importância nenhuma. Assim, eu sempre digo, perdoar o inimigo, assim, é o maior ato civilizatório. Eu não perdoo o inimigo, mas eu deixo de lado. Porque isso não vai me fazer mal. O que adianta eu ficar remoendo essa não, mas pessoa? Não é, mas você não encontra? Porque é uma não cidade encontra, pequena. ele não sai, ele não tem essa empatia assim, com as pessoas, ele não vai em festa, ele não vai em jantar, ele não vai em nada. Mas ele é o quê? Um cara que tá sozinho morando numa cidade. Eu até fico sei, preocupado de estar fazendo esse vídeo aqui, daqui a pouco vem um cara apedreja lá, apedreja aqui, fica uma coisa meio maluca, né? Eu não sei dele, não sei, tenho raiva de Mas pós essa situação toda, não tô falando da sua questão pessoal e social, tô falando da questão jurídica da coisa. Sim. Pós isso, aconteceu nada com ele? Ninguém foi investigar, conversar? Nada. O repórter foi atrás? Não eu sei que a repórter da Globo foi atrás, porque ela me entrevistou um dia e ela perguntou onde é que ele morava. Eu falei, olha, eu não sei. Você pergunta para outra pessoa, porque se eu falar onde mora, acontece alguma coisa com ele, eu vou falar que eu fiz. Entendi. Então você vai lá e pergunta para qualquer pessoa, não para mim, né? Entendi. Daí ela falou assim, não, vou atrás. E depois ela me disse que ele não quis dar entrevista. Que eles procuraram, ele não quis mais dar entrevista, que não quer dar entrevista. Só sobre o Diógenes ainda, você falou que a sua irmã ela foi psicóloga da sobrinha dele. Da sobrinha dele. E ele fala isso no livro dele, né? Ele fala algumas coisas lá. Ele escreveu um livro, né? Uma bobagem, né? Que nem é. Ele fala algumas coisas a respeito disso, né? Então, assim, a gente também fica pensando, será que ele queria realmente acusar minha irmã ou queria me acusar? Eu não sei. Não tinha uma história que ele disse que ficou com a sua mãe? Não tem uma coisa? Não, o pai dele ficou com a mãe dele? Ele diz que a minha mãe foi amante do pai dele. Um absurdo, né? Porque a minha mãe gostava do meu pai. Diz que meu pai tinha até... meu pai tinha... Minha mãe tinha 13 anos e meu pai já namorava. Então, minha mãe já gostava dele. O pai do George se separou da mãe dele quando ele era mais jovem e casou com uma outra pessoa. Né? Então, quem que era amante? Minha mãe ou essa outra pessoa? Quer dizer, ele não separou e não foi com ele. Se separou e já foi namorar com essa outra pessoa, que essa outra pessoa já é viúva dele, porque o George pai já é falecido. Sim. Então não tem lógica nenhuma. É coisa da cabeça dele, de invenção da cabeça dele, porque geralmente mulher tem que ter amante, né? Ainda mais naquela época onde já se viu. Sim. Duas mulheres da cidade, eu e minha mãe, porque nós éramos mais revolucionárias. Mas nesse tempo todo que você ficou, digamos, ociosa na prisão e tal, você nunca fez, assim, configurações do tipo, cara, alguém tá me acusando disso por conta disso? Você chegou a alguma conclusão na sua cabeça do tipo, eu acho que me jogaram nisso, foi o Estado, foi o Diógenes, é isso que mas é isso que eu falo, eu não gosto de achismo, odeio. Mas assim, pela lógica... Muito obrigado. Acabando, obrigado, senhoras e senhores, até amanhã. Odeio achismo. Mas é verdade, você acha, não é prova, né? Mas se veja assim, o Estado, o que a gente vê no processo, o que a gente vê que aconteceu. E, na minha cabeça, é isso, que o Estado precisava de uma resposta. E aproveitou, e foi uma sucessão de erros. Então, quando o Estado erra, ele não volta atrás. Eles aceitaram essa denúncia. Poder, né? Eles aceitaram essa denúncia, daí vieram todos os poderes, nossa luta é contra, né, o Estado, contra o Ministério Público, né, que aceitou isso, e aceita até hoje, que é um absurdo, ver aquelas fitas e não falar nada e achar que talvez a fita não seja autêntica, etc. Gente, o dever do Ministério Público era fazer uma perícia nessa fita, né? E pedir uma perícia em mim, no meu corpo, eu tenho marca, tortura até hoje. Né? O Oswaldo Marceneiro tem marca de tortura até hoje no corpo. Então é assim, a nossa luta é e sempre vai ser contra as instituições do Estado. Tudo bem, você foi inocentada, né? Não fui, sou condenada. Não, mas você tá aqui vivendo em liberdade, que eu quero dizer. Sim, assim, porque eu ganhei um indulto, né? Você ganhou um indulto. Senão eu estaria presa. Você estaria presa. Você é uma condenada, é isso. Sim. Você mantém... Mas assim, mas de algumas acusações você foi inocentada, não foi? Ou não? Não. Ah, não. Eu tive a maior pena. A maior pena porque ainda por cima eu fui condenada por ter curso superior. Porque eu deveria entender que aquilo era errado. Tá, a sua luta, tanto que você escreveu um livro, cadê o livro aqui? Eu vi até você e sua mãe escreveram um livro. Tá aqui o livro da... Malhos. Tá aqui.
Celina Cordeiro e Beatriz Cordeiro Abage, vocês duas, né, mãe e filha, escreveram o Maleus, Relatos de Injustiça, Tortura e Erro Judiciário. Que é basicamente aqui, ó, vou deixar aqui na descrição para quem quiser comprar, vai bombar, tomara que venda pra caramba. Eu vou deixar aqui, isso daqui é meu, depois você vai assinar. Sim. Você então assim, eu praticamente estou falando com uma condenada da justiça, praticamente não, estou de fato falando com uma condenada da justiça, e não vai ter uma revisão. Vai, eu não qual que é a aceito essa história? condenação, não aceito, eu vou até o fim. E por isso que eu sempre estou lutando, né? Porque assim, o injustiçado ele não se cala, ele esperneia, e eu vou espernear a vida inteira. Não adianta. Então, a gente vai entrar com revisão criminal. Se o Estado não agir, a gente vai entrar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e vamos lutar até o fim. Porque eu não aceito ser condenada. Eu recebi indulto, estou em liberdade, mas sou tida como uma assassina. De criança ainda por cima. Criança que eu sempre cuidei, sempre criei. Minha profissão inicial, eu sou terapeuta profissional, eu trabalhava com deficientes físicos e mentais, quer dizer, nunca mais pude trabalhar nessa área. Porque senão a criança ia ter uma convulsão, ia dizer que era magia negra, eu tive que mudar até de área. Mas ainda há pessoas que te acusam, que falam assim, Sim. tenho certeza que foi ela. Sim. Quem são essas pessoas? Bastante gente retardada, né? Só pode ser, porque não escutam nada e já querem acusar. Eu jogo muito aqueles jogos dos reis, sabe? Jogo tranca online. E porque eu trabalho muito com tranca pessoas... Eu também jogo, é Tranca boa. é- Eu adoro tranca. Simone tá E aqui. ainda ontem, uma pessoa lá, um nick começou, você é assassina, comedora de criança, porque não sei o quê, e eu comecei a bater print, e daí eu falei assim, eu vou te denunciar, eu vou atrás de você, porque eu vou em delegacia. E você pode vir, eu sou advogada de Minas. Eu falei, como? Você vai perder tua ordem. Eu falei, pois eu vou atrás de você, estou atrás. Eu já vou denunciar na delegacia e tudo, quer dizer, uma pessoa que se diz advogado, duvido que seja, né, diz onde mora, acusando uma site de jogo, que você está ali jogando, que você está ali para se distrair. Que Mas, são Beatriz, pessoas que não... Mas, Beatriz, vamos lá. É interessante isso, assim, a sua condenação saiu quando? Em 2011. 2011, quer dizer. E lá você ficou presa de 2011 também? Não fiquei. Você Não, ficou, só, você já tinha saído. já tinha cumprido, né? Na verdade, eu cumpri em preventiva, em provisória, o que eu já deveria ter cumprido quando fui condenada. Então, eu já tinha cumprido um sexto, porque mudou a lei, então... Você foi condenada a 30... 21 anos e 4 meses. 21 anos e 4 Eu meses. Você já tinha feito um sexto, e então, aí você... Tinha filhos menores e tal, por isso que eu consegui o indulto. Tá, mas assim, você continua condenada, aquela Você coisa, né? continua condenada. E qual que é vamos dizer assim, o problema de você ser condenado? O que te impede? Viajar pra fora? Não me impede nada. Nada. Hoje não me impede nada, porque eu tenho indulto, eu tenho reabilitação criminal, que eu não queria, mas eu fiz por causa da OAB, porque eu passei no exame, e não querem admitir que eu tenha, né, a carteirinha da ordem. Nem com a minha reabilitação criminal também não permite, porque diz que eu sou inidônea, né, que eu sou, né, que eu não tenho idoneidade moral nenhuma, porque eu matei criancinha, comi coração, sei lá o que mais que eu fiz. Que nem eu sei o que eu fiz, né, porque eles acusam cada hora uma coisa. Então não posso ter. Então o que me impede é isso, é ter aquilo que eu quero. E assim, eu quero limpar o meu nome, limpar o nome do meu pai, né? Sim. Não É mais por uma questão de justiça mesmo, de gente. justiça, Né? de fato. Como é que é a reação do Roberto Requião, que era o governador naquela época, pós essa exposição toda? Porque eu me lembro, aí eu vou me recordar assim, que quando teve o caso Evandro no podcast, algumas pessoas, ouvintes Sim. do Ivan, foram até o Twitter do Roberto Requião, perguntaram e eu acho que ele deu uma ignorada. Não Deu foi uma ignorada. Depois ele disse que ele não foi ouvido pela Globoplay, que não foi convidado. Aí o Ivan, no Twitter dele, provou que ele foi convidado, que ele se negou e tal. E ele deu uma entrevista na Globo dizendo que ele não sabia, que ele só deu entrevista, que ele viu aquilo na mídia, na própria Globo, que ele viu aquilo. Mentira, porque ele estava lá no Alborguete falando da gente. Né? O governador estava no Alborguete, o Alborguete era da CNT na época, não era Uma Globo. audiência gigante no Paraná, É, né? era gigante e estava no programa do Alborguete, não era na Globo, o Alborguete não era na Globo. Então eu também não sei qual é o interesse do Estado, do governo, de falar de caso criminal, né? Porque ele mesmo disse que ele não tinha nada com isso. Se não tinha nada com isso, por que que o governador vai lá no programa do Alborguete? E por que faz o circo? Por que Eu que não participa desse circo? Quer dizer, uma pessoa que não faz ideia do que está acontecendo, mas está ali. Mas está ali. Nos bastidores, tá. Se eu não me engano, né, o Ivan ele gravou o caso Evandro, aí a coisa foi pra Globoplay e teve um episódio extra, né, que é a grande vantagem dos tempos de hoje, né, Sim. o streaming, você não tem uma obra fechada, porque Sim. a coisa pode ter, né, outros Desdobramento, desfechos, né? desdobramentos e tal. Que inclusive,
os outros acusados, eles até, o marceneiro, ele aparece Sim. e tal. Tô dando um spoiler, mas assim... Requião também aparece nesse episódio. Exatamente, isso que eu ia falar. Nesse... Esse desdobramento vai... Gente, o que eu tô falando assim, 10% do que é a história. E se o Ivan ficar chateado comigo, eu peço desculpa, Ivan. Você tá contando a história antes. Porque eu acho que tem gente que eu acho que nem teria interesse se não tivesse aqui, entendeu? Eu acho que a coisa vai abrindo para outras possibilidades. O Requião aparece. E o Requião lá, ele fala, não sei o que. Pós isso tudo, que aconteceu, teve relação do Requião contigo? Não. Mandou uma mensagem? Nunca. Eu fui na página dele perguntar e ele não me respondeu. Eu fui no Twitter, porque eu também pergunto para as pessoas, né? A gente quer saber, quer ter uma resposta, né? Você se lembra o que ele falou naquele episódio lá? Da Globoplay? É. Ele falou do meu pai, que eu ouvi falar do meu pai, que meu pai é uma pessoa muito querida em Guaratuba, que ganhava muito bem, que não precisava disso, mas que ele não sabia nada sobre o caso porque ele não era polícia. Mais ou menos isso, eu acho, se eu não me engano, né? Eu acho que foi isso que ele falou. E você não acredita nessa versão? Né? E você não acredita nessa versão? Claro que não. Tá. Se ele realmente acreditasse nisso, por que ele foi na mídia falar mal da gente? Além de justiça, você quer alguma outra coisa? Não, eu quero justiça. Mas você busca alguma coisa do tipo assim, o meu pai morreu, então a indenização e tal. Isso se vier é bom, por quê? Porque eu quero montar a Fundação da Base de Direitos Humanos. Eu quero trabalhar para presidiários, para pessoas que foram presas, porque essas pessoas não têm direito à defesa nenhuma. Né? Não tem. Se não tiver um bom advogado, que defesa que elas têm? Ou uma pessoa que faz um documentário, né? Que possa contribuir. Que contribuir. Então, eu quero montar a Fundação da Base de Direitos Humanos para trabalhar com os presos e familiares de presos, especialmente as mulheres, né? Tá. Que é bem difícil. A sua mãe tá viva ainda? Sim, minha mãe tá com 82 anos. Tá. Sua mãe também viveu essas torturas contigo. Sim. Voltando um pouquinho na tortura, na coisa daquele momento, que eu acho que é a coisa mais delicada pra gente comentar aqui. Até fiz a piada aqui, até pra dar uma... Não, mas a gente brinca também, brinca. Exatamente. Antes que me acuse qualquer coisa, foi a liberdade que me foi pedida até pra gente brincar. Você viveu essa tortura de um dia, que é o suficiente pra a vida inteira, né? Porque Sim. fica na tua cabeça. Sim. Quais são os traumas que uma tortura traz com você? Hoje eu já superei muita coisa, mas eu não lavava o rosto de jeito nenhum, não conseguia porque foi feito afogamento, né, com toalha, sabão e água, então a gente fica sem respirar, não molhava o rosto. Peraí, calma, vamos falar disso. Você não molhava o rosto assim, Não. acordava, você... Qualquer coisa relacionada a rosto e água... Não ia no rosto, não. Eu tinha que lavar assim, lavar o cabelo virando bem ao rosto. Até que um dia, depois que eu saí do presídio, eu fui num clube com minhas crianças, o Lucas e a Maria Eduarda, eles eram pequenininhos, e eu falei assim, eles querem entrar na piscina, como é que eu vou fazer, né? Para entrar na piscina, não posso entrar na piscina. Aí eu falei, fiquem aqui na beirinha os dois. Mas não saio daí. Mergulhei. Mas eu mergulhei, quase morri, né? E eu não via o ar, Eu falei, mas eu não posso morrer, porque eu tô sozinha aqui com as crianças não podem ficar sozinhas. Aí fiquei do lado deles, respirando, mergulhei de novo, fui 3 vezes. Né? Falei, não é possível, vou ter que parar com isso e vou enfrentar. E assim que eu fui. Cada coisa que aparecia, foi enfrentando, né? Hoje foi o último que eu enfrentei, que eu não fazia o exame do Covid, hoje eu fiz aqui. Olha! Por conta de... Por causa que enfiava no nariz, né? Quase uma tortura, né? Eu pra Globoplay não fiz. O exame do Covid pra Globoplay, não, você tem que ficar assim, colocar um negócio lá. E eu pra Globoplay não fiz, porque eu pensei que fosse desmaiar, né? Não, eu não faço. A gente resolveu um trauma da tua vida. Foi o último, eu acho. Olha que interessante. Chupa, Ivan! Tá, então vamos lá. Você teve então esse trauma da coisa com a água, né, que você tem. Você teve outro trauma, assim, outra coisa que você tá falando aqui, só pra... Deixa eu lembrar. Tive várias, eu não consigo lembrar, Carol, qual que é que eu não me lembro. Eu lembro que em 2011 ainda você tinha que lavar o rosto com o dedo molhado. Eu não dormia também, sem ser no... Televisão. Qual que é a história da televisão? Televisão, eu tinha que ouvir tudo que tava em volta. Então a televisão eu ouvia no mudo pra eu ler só. Que eu tinha que escutar. Você botava a tecla SAP da vida. Porque eu tinha que escutar o que estava em volta, o que estava se passando, né? Sempre a mãe me chama de guarda noturno, porque ficava a noite inteira correndo a gente, né, para saber o que estava acontecendo. Eu digo, hoje não. Mas é medo do quê? De alguém Não, vir? não era medo, eu tinha que saber o que estava acontecendo, né? Até alguém vir, claro, né?
Eu Do acho nada, que na nada. calada da Medo, noite pega. assim, o medo que eu tenho é de não ter medo. Hoje eu não tenho medo. Se alguém mexer Tá. comigo, eu vou atrás. Eu não tenho medo. Então, o medo que eu tenho é não ter medo. Sim. É. Você saiu da prisão, tal. Quantas vezes, isso que eu quero saber da coisa da tortura, quantas vezes por dia, semana, mês, vem imagem na tua cabeça daquele momento? Hoje não, porque eu elaborei bastante. A minha mãe tem, eu não tenho, eu falei, sou extraterrestre. Por quê? Porque eu comecei a pensar, porque eu tive muita amnésia, né? Eu não sei os momentos da tortura, eu tenho flashes. E eu tinha que contar essa tortura inteira no júri de 2011. E eu falei, como é que eu vou contar uma coisa que eu sei assim por flashes? Eles vão pensar que eu estou mentindo, né? Enfim, eu contei por flashes mesmo, mas comecei a escrever. Então, acho que por isso, por eu escrever bastante sobre isso, eu acho que quando a pessoa escreve e coloca para fora, ela não fica traumatizada. A minha mãe, ela escuta ainda barulho de grade, eu não escuto, né? Eu não tenho mais, eu já superei isso, graças a Deus. Eu já consegui ir em frente com isso, não tenho nenhum trauma hoje, né? Pode ser que de repente apareça alguma coisa, né, que tem alguma coisa, mas não me lembro de ter nenhum trauma hoje, graças a O Deus. meu respeito à sua história, ele vai num lugar assim que, assim, eu não quero entrar por isso que eu falo assim, muita gente tá falando que tipo de tortura você teve e tal. Obviamente a gente tem essa curiosidade, mas eu acho que eu tenho um respeito também na questão do gatilho mental que pode entrar na tua cabeça e você vai acabar lembrando de coisas que não são muito interessantes. A tortura, né, foi choque elétrico, focamento, serviços, fui violentada, não sei por quantas pessoas. Então, tudo isso eu superei. Tanto é que eu tenho uma filha, né? Depois tive uma filha, eu casei, tive Poderia ter filho. parado de fazer relação. Sim, podia, mas tudo foi superado. Foi devagar, foi difícil, mas superei. Mas assim, tenho que fazer, eu não posso viver o passado. O passado só serve para aprendizado, só para isso. Sim. Você não pode ficar assim, adoecida por causa do passado. Mas você ficou muito tempo. Fiquei. Fiquei, mas eu fui evoluindo, né? Sim. A sua mãe ainda está... A minha mãe ainda está, ela não... Por quê? Porque a minha mãe nunca falou. A minha mãe nunca escreveu, ela escrevia só no caderno dela, ali algumas coisas. E eu não, eu a vida inteira, eu já dava palestras nas universidades, né? Sempre falava sobre o caso. Então, devagar eu fui falando, então eu fiquei mais fortalecida, diferente dos outros acusados, que não falam até hoje, né? E quando falam, choram. Agora sim. Depois da série que começaram a falar novamente. Eu vi até mas que não o filho queriam nem da entrevista. Mostra até o filho do marceneiro lá, né? Que é o pai de santo. O filho dele é um rapper, né? Sim, fez uma música, bem bonita a música. E esse cara também viveu um puta sofrimento. Você dá pra entrevistar cada integrante, né? Quando eu fui lá... Os homens foram mais dias, você falou, né? Sim, eles ficaram meses, né? Anos. Porque eles ficaram na penitenciária máxima, eles eram torturados diariamente, né? Meu amigo. Então, assim, foi terrível. Ah, verdade. Peraí, você foi torturada com a sua mãe um dia, né? Uma noite ali, uma tarde toda e tal. E você foi presa e esse pessoal até... Nós aí, a partir dali, nós não fomos mais torturados, porque eles já tinham advogado, a família estava em cima, né? Tortura física não, mental, claro, né? Isso acontecia. Mas os homens, os 3 homens, o Oswaldo Marceneiro, Davi dos Santos Soares e Vicente de Paula... Que era do centro. Que era do centro de Umbanda, eles foram barbaramente torturados e ficaram dias, né? Porque levaram para a máxima, eles não podiam se misturar com os outros internos, não tinha defesa dos outros presos, porque os presos são os primeiros a nos absolver, né? As internas também, porque elas sabem quem cometeu o crime e quem não cometeu. Então, eu queria entrar, a Emily ia fazer uma pergunta e eu queria entrar na parte da prisão. Emily, superchat. A Emily Obrigada pelo espaço. Perto do microfone, meu amor, que eu já não aguento ouvir no Michael, que não dá pra ouvir nada. Desculpa, não tô acostumada a fazer perguntas, Beatriz. Tira o coisa. Tá bom. Minha pergunta são 2. Primeiro, como que hoje é a sua relação na cidade? Se as pessoas assistiram, qual foi a repercussão? Se você encontra o Diógenes na padaria ou se ele não sai mesmo. Já fiz essa pergunta, meu amor. Não, eu sei, mas é que é uma cidade pequena, eu achei estranho. Eu sou de São José do Rio Preto, sabe? Sim. E a outra pergunta é, baseado em tudo que você viveu e que você superou, porque você tá mostrando pra gente o quão forte você é. Eu queria entender a sua religiosidade, porque isso mexe muito, né, com uma pessoa, obviamente. Sim. E como você vê isso, esse momento da sua vida,
como você, na questão da sua religião mesmo. Emily no meu lugar, certeza. Vambora? Vem, irmão, vem. Troco de lugar? Aqui. Não, gente, eu fico nervosa, eu fico vermelha. Achismos polêmicos. Não, vai vir. Não, vamos começar lá pela cidade, né? Eu voltei a Guaratuba em 2016, fui obrigada, sou funcionária pública municipal, concursada há 29 anos, e estava sempre à disposição do Tribunal de Justiça, trabalhando no Tribunal de Justiça, até que o Diógenes fez uma denúncia dizendo que a assassina não poderia trabalhar, né? Fez uma denúncia no CNJ, me mandaram de volta para Guaratuba, eu fui atrás da Secretaria de Justiça e consegui continuar trabalhando em Curitiba por mais 2 anos, até que saiu o mandado de prisão, e depois do mandado de prisão me mandaram para Guaratuba porque ia mudar a lei eleitoral e funcionário público não podia estar à disposição de outro local. E eu chegando em Guaratuba, eu não queria ir de jeito nenhum, não queria, porque eu não queria ir para Guaratuba, né? Eu falei, mas eu já superei tudo, já fiz tudo, já passei por todos os traumas, né? Por que eu não vou enfrentar Guaratuba? Guaratuba é a cidade do meu pai, vou para Guaratuba. Aí entrei em Guaratuba, foi a melhor coisa que eu fiz. Nunca fui discriminada, nunca ninguém falou um A para mim, se falou por trás, na minha frente, nunca ninguém disse nada, absolutamente nada. Eu encontro com a família do Ivandro, com o Diógenes não. Com a família do Evandro sempre encontro em supermercado, eles me respeitam, eu respeito eles. Eu devo o maior respeito à família, que eu acredito que foi enganada até hoje. E assim, são bastante respeitosos, sabe? Eles vão para o outro lado, eu também vou para o outro lado. Com a família do Evandro eu encontro sempre, com o Diógenes não. A religiosidade, né? Eu primeiro fiquei sem acreditar em Deus, sem nada. No começo eu queria fazer, mas se existe, não existe santo, não existe Deus, coisa nenhuma. Se centro de Umbanda fosse bom, eles tinham me avisado. Por que não me avisaram que isso ia acontecer, sabe? Fiquei revoltadíssima, não acreditava em nada. E depois, aos pouquinhos, eu comecei a pensar. E sempre fui espírita, sempre li livros espíritas. Então eu falei assim, não, mas isso se for uma prova? Não, é verdade. Se é uma prova, ninguém podia avisar. Aí comecei a pensar, hoje eu sou espírita, não frequento o centro de Umbanda, queria ser umbandista, né? Gosto da Umbanda, não frequento, porque se eu entrar no centro de Umbanda, gente, tá toda imprensa lá, não posso ir. Prejudico até o centro, né? Não conheço nada da Umbanda, para dizerem, não, olha, mãe dessa, não conheço nada, estava aprendendo, eu estava iniciando, eu não conheço nada mesmo, né? Eu acho bonito, queria conhecer, queria frequentar. Então, assim, sou extremamente, assim, não sou dessas fervorosas que fica rezando todo dia. Eu converso com Deus, né? É conversa mesmo. Eu falo para ele, chega de karma, chega. Não deixa nem para outra encarnação, passou tudo nessa. Né? Chega, agora tá bom. E o momento atual, eu acho, assim, que é um momento muito bom, porque, assim, graças a Deus, vocês estão nos dando voz, até queria agradecer mesmo, né? Porque o que a gente precisa? A gente precisa de voz. Para que não aconteça com outras pessoas que aconteceram com a gente, né? Uhum. Porque outras famílias, imagine, fizeram isso com a mulher e filha de um prefeito, imagina que não fazem todo dia dentro de uma favela, gente. Sim, sim. Que não fazem dentro de um presídio, fazem. Não, eu concordo, totalmente. Quando você me fala que a família do Evandro, é muito boa essa pergunta, Dai, parabéns. Obrigada. Mas assim, a família do Evandro, que é a principal envolvida, né? Afinal, é o caso Evandro. Sim. Mesmo após toda a exposição do caso, os bastidores, mesmo, cara, porque eu volto a falar, o caso ele prova, talvez tem gente que tá olhando e falando assim, mas você tá falando com uma condenada. Você vê o caso, cara, é muito detalhado, que a gente chega à conclusão da sua inocência, da coisa toda. Né? A gente vê o áudio da sua tortura, é uma coisa bárbara, bizarra, e você dá para perceber que você está sendo torturada e sendo coagida a falar, não só você, como todos os envolvidos. Mas aí a família do Evandro viu essa série, provavelmente, é sobre o filho deles. Provavelmente, tal. Certeza eu tô falando, absoluta. não, certeza absoluta. Eu também acredito que tenham visto, falam que não, mas eu acredito que tenham visto. Isso não é certeza absoluta, porque tem uma coisa, gatilho mental e tal. Enfim, mas a repercussão teve, muita, até tanto que você está aqui. Mesmo depois disso, não teve um papo? Não teve, eu gostaria, sabe? Eu não sei como que eles foram acreditar nisso. Né? Pois eles conheciam meu pai. O pai do Evandro é funcionário público, eu conheci minha família. Minha casa era aberta, nunca teve tranca na porta da minha casa, a chave, nunca teve. Era aberta, era de manhã, tarde e à noite, gente vindo do sítio, tudo quanto é lugar. Era uma casa enorme. Como é que eles poderiam imaginar que a gente ia sequestrar uma criança e levar na serraria, que era aberta a serraria? Né? E se você vai fazer um sacrifício numa serraria, não vai ter uma gota de sangue. Peraí, pensa um pouco, né, gente?
Uma serraria o que tem? Mas por que você acha que eles ainda estão nesse... Eu não sei. Mesmo com tanto fato, com tanta Pode ser emocional, eu não evidência. sei. Pode ser que eles tenham aquela certeza, querem acabar com o caso e acreditem nisso seja melhor do que ficar procurando Evandro. Eu procuro Evandro até hoje. Eu sempre falo, essa história tem que ter um alcance para Evandro ouvir. Pode ser que ele não lembre quem ele é hoje, né? O que você acha que esquece. aconteceu com o Evandro? Seu achismo. Não gosto de achismo. Mas o programa aqui não é certezas. No programa eu gosto de achismo. Certezas é outro lugar. Aqui o ambiente daqui, inclusive, deixar claro para quem está chegando pela primeira vez, é basicamente Não, sobre eu eu assumir a minha ignorância e os nossos achismos. Assim, Você tem um achismo. Ó, Então eu vou acho ter um que achismo. Para tem que você, ter. primeira vez que eu vou ter um Tem que achismo ter um na achismo. mídia, hein? Primeira vez que eu vou ter um achismo na Vai, mídia. Beatriz, vai fundo. Eu acho que é pedofilia. Que Evandro foi levado. Né? Tráfico de criança, eu acredito. E aquele corpo foi um corpo largado lá. E aí, É achismo mesmo, sim. né? E aí, o Evandro estaria no Brasil, estaria na Europa. Foi levado por Aruba, porque tem a história da Aruba. É, porque né? só pra explicar, Guaratuba, explica pra gente como é que funciona ali. Tem uma... Um caminho. É um caminho ali meio de... Não, eu tô falando da Aruba. Ele foi pra Aruba, certo? Porque o Luiz Carlos investigou alguma pista do Evandro em Aruba. O Luiz Carlos Oliveira era um delegado que ele estava investigando o caso Leandro Bossi. Sim. E ele achava que o Leandro era Evandro e tal, e ele investigou e foi pra Aruba. E tem uma pista dessa lá em Aruba. Então, por isso que eu acho que ele foi retirado de Guaratuba e levado pra Aruba de alguma forma que eu não sei. Sei lá, o navio, Deixando claro, o helicóptero. achismo, ele serve exatamente para isso. Para você locubrar, não é uma razão, não tem... Não tem, eu tem acredito nenhuma... nisso, assim, mas assim, o meu eu não tenho prova nenhuma, é o que eu acho, né? Achismo, que nem Mas se diz. achismo, Já que é não, achismo, é achismo, então. Caramba, eu Primeira acho- vez na vida que eu dou assim, porque eu acho assim, meio irresponsável, né, de acusar. Não, tô mas não é uma acusando acusação, ninguém. é um achismo. É um Não, achismo mesmo. Não é acusações, achismos. Não, mas Não, eu tenho um achismo parecido. E a história do menino Evandro lá lembra muito a história da Madeleine McCann, né? Que foi a... Você deve ter assistido. Eu não gosto de assistir esses programas. Você não, eu Por que começo só gosta de será, fazer minha parte. gente? Olha! Só gosto de fazer parte. Vamos lá, vamos para outro lugar aqui, que é a sua prisão. Por que eu falo isso? Estou falando pela primeira vez com uma condenada, né, à prisão, que aí vem de forma injusta, na minha opinião, né? Obviamente é o Ministério Público, sei lá, o caramba, 4 vai investigar isso direitinho e a gente viu os fatos e tal. Primeira vez que eu estou conversando com alguém que foi presa injustamente. Aí você tá ali presa. O que passa na tua cabeça ali? O que é esse presídio de uma pessoa? Porque assim, uma coisa é, qual que é a função da prisão que a gente estuda e vê? Prisão é um lugar de reabilitação. É coisa nenhuma, né? A prisão é um lugar de se virar mais bandido, se faz lá pós-graduação. Nós não fizemos porque, ó, lá em 92, hein? Por quê? Porque a gente tinha família toda semana lá, porque a gente tinha os filhos, porque a gente tinha condições financeiras, né? Porque quando eu saísse de lá eu sabia que eu ia ter emprego, porque eu sou funcionária pública, né? Então tudo isso ajudou e muito, né? Agora, e as pessoas que estão lá? Saem de lá e vão conseguir emprego? Talvez com um emprego informal consigam, né? Fazer alguma coisa. Formal é mais difícil, se você tem antecedente criminal. Né? Se você não tem, tudo bem. Se você tem, é mais difícil. Quem que dá emprego para esse presidiário? Ninguém vai dar emprego para esse presidiário. Mulher, você vai colocar alguma mulher dentro da tua casa para trabalhar, fazer alguma coisa? Também não. As mulheres não estudam, elas estão lá por causa dos homens, geralmente por causa de tráfico. Então é assim, é uma escola mesmo, não existe ressocialização, não existe curso. Isso é porque o Estado quer também. Porque eu sempre falava lá, as meninas ficavam bravas. Eu sempre dizia assim, todas as internas tinham que pagar seu almoço. Como? Assim, como? Trabalhando, sendo presídio, indústria, né? Ou conforme a sua profissão, conforme aquilo que ela quisesse fazer um curso. Trabalharia, só ia dormir no presídio. E ali ela ganharia seu dinheiro, almoçaria, não precisava ficar fechada 24 horas dentro de um cubículo. Mas eu tô indo para outro lugar, porque assim, como é um lugar de ressocialização e ao mesmo tempo para você pagar crimes, né, digamos assim, você tá lá, tipo, putz, eu matei, eu tô aqui para pagar pelo crime que eu cometi, então tem uma coisa de arrependimento, mas você não tem arrependimento, se você não cometeu um crime. Como é que é a tua cabeça num lugar que você fala... A minha cabeça é lutar exatamente que nem eu tô falando, Tá. para pessoas que estão lá, que eu sei que cometeram crime, mas que merecem
todo respeito, merece responder na medida do seu crime. Entendi. Né? Nada mais, nada menos, na medida daquele crime. Mas a sua história estava bombando ali naquele presídio? Por exemplo, Tava, as mas pessoas, assim, você as que é assim... No começo era chamada de bruxa, tudo. É Eu subia mesmo? na vassoura, pronto, acabou, não pegou apelido. Chamou de bruxa, na mesma hora subi na vassoura. Né? Pronto, não pegou apelido pra mim. Mas como é que entendeu? era ali no dia a dia, Beatriz? Era assim, as pessoas chegavam pra você e falavam assim... Tá, Tinha bullying, medo, bullying. medo enorme de que a gente fizesse alguma magia. Tanto, e as agentes também. Eu até conto, né, no livro, eu conto a história das penas, que toda a vida fazia uma revista na minha cela de jogar açúcar com café, com Nescafé, com tudo. E tinha uma outra presa, que estava presa porque o pai matou o marido, e ela estava presa também, porque o pai matou o marido porque estava batendo nela, né? Então ela estava presa. E ela tinha prisão especial, eu tinha direito, mas não tinha prisão especial. E ela tomava sol em outro lugar, nesse outro lugar tinha penas coloridas. E daí eu falei assim, Cris, você pega 3 penas coloridas para mim na frente tinha papagaio, um monte de coisa, mas as maiores que você achar. Para que você quer, Beatriz? Não interessa, me traz 3 penas. Porque era bem assim, né? Daí tá, levou 3 penas para mim. Para que você vai fazer nada? Espera um pouquinho. Daí eu fiz um tridente na porta da cela. Por dentro fiz assim e no meio, colorida, né? Aí veio a gente fechar, a porta aberta, veio a gente fechar, falei, não põe a mão aí. Ela falou, como é que é? Eu falei, não põe a mão aí. Ela olhou pra mim assim, já vinha, eu falei, eu fiz uma magia negra, e o primeiro que colocar a mão nesse lugar, que quiser fazer revista aqui, misturar tudo, vai quebrar a perna, vai cair, vai isso, vai aquilo, nunca mais entrar na nossa cela. E eu falei, ninguém pode pôr a mão aí, só eu posso fechar. Eu mesma fechava e eu mesma abria. Cara, você usou o Fazia bullying a uma... favor, né? Eu usava, tinha que usar. Não, e E eles acreditaram Pegadinha nisso. da Beatriz! Acreditaram nisso. E que eu E ficou acho ali, diz que curioso, bastante tempo ficou ali, depois de soube, que ficou ali aquelas penas, que fim levaram, Até não sei. hoje. Não sei, até hoje não sei. Até hoje tá aberto, Tá que ela aberto. não fechou. Mas eles acreditavam Guaratuba, em todo mundo magia foi embora negra. nos presídios. Todo mundo fugindo. Fuga no presídio Fuga de no Guaratuba! Nunca mais fizeram essa anarquia. Faziam uma revista normal, mas não misturavam as coisas, tudo certinho. Conforme a sua história foi contada lá na época da prisão, você ficou 10 anos, né? Você falou, quantos anos presa, desculpa? 5 anos e 5 9 anos. meses. Você ficou 5 anos lá, vamos botar 6 anos. 6 anos presa. Quer dizer, o início foi, claramente, a bruxa maluca, tá lá o Alborguete batendo, o Requião, aquele circo estava estabelecido, você entrou como um Nardone da época, Sim. né? Até porque foi, Sim. se eu não me engano, acho que foi o caso que mais ficou, foi 32 dias, né, do caso. 34 dias. 34 dias, foi um do caso, júri. foi um grande O.J. Simpson brasileiro, Sim. assim, né, naquele período. Tá, aquele início ali, o primeiro período da sua prisão, caramba, a bruxa. Conforme vai passando o mundo, as pessoas vão esquecendo. A mídia local vai Nossa, parando. nunca esqueceu. É mesmo? Na saiu da mídia. Na Paraná nunca saiu da mídia. É, Sempre mas esteve. Mas saiu do Assim, Jornal saiu Nacional. sim. Diminuiu o alcance. Diminuiu. Mas ali sempre mas parece que assim, a Celina não sei o quê. Sempre. Sempre. Ali tá ali sempre rondando ali, temos aqui agora, saiu. É igual a Suzane Richthofen. Mesma coisa. Tá sempre ali, indulto, não sei o quê. As presas conviveram com você, tem presas que devem ter convivido com você nesses 6, 5 anos aí. Sim, que eu tenho amizade até hoje. É isso que eu queria saber. Tenho. Como é que foi a mudança de comportamento? Elas mudaram assim, porque elas começaram a perceber, elas olharam pra gente, vocês são as bruxas, e davam risada, né? Porque a gente tinha medo, né? A primeira vez, já ouviram falar da Arlete Lu? Não. A Arlete Lu, ela foi acusada de sequestro e levar crianças para fora do país, mas ela levava criança muda, que ela dizia. Eram pessoas que criança muda era nenê, que não sabia falar. E eu morria de medo, porque falavam que ela era sapatão, que ela violentava a gente, eu morria de medo. A primeira vez que a Arlete Lu chegou no nosso cubículo, que ela olhou, ela dava risada, era uma pessoa bem divertida. E eu falei, sai daqui. Ela falou assim, eu tenho medo de você. Aí ela deu gargalhada, vocês são as bruxas, tenho medo. E olha a ingenuidade, eu falando para ela que eu tinha medo dela, né? E daí ela começou a rir, sabe? Começou a rir daquilo. Aí os outros internos todos começaram a perceber que a gente era muito ingênua mesmo, boba, né? Não sabia nada de presídio e começaram a nos defender. Então, sempre que elas tentavam fazer alguma coisa, queriam reivindicar alguma coisa, que ia iniciar alguma rebelião, nós éramos as primeiras protegidas. Quando ia todo mundo para a revista, alguma coisa, nós éramos as primeiras. Colocaram no fundo da galeria, no fundo do refeitório, para que não acontecesse nada. Ficava gente em nossa volta para nos defender.
De tanto que elas gostavam da gente, gostavam mais do meu pai. Porque meu pai começou a fazer coisas pro presídio, né? Levava água quente. Ele não era mais prefeito nesse momento? Não era. Ele levava para festa junina, ele levava pinhão, pipoca, coisas que elas nunca tiveram. Sim. E dava para todos, né? E o que é curioso, assim, que você cresceu numa família classe média alta, rica, Sim. vamos botar assim, poderosa, Sim. tal, da cidade, e de repente você tá num presídio. Como é que é a mudança, assim? Como é que é o choque? É bem difícil. Tanto é que eu não comia. Eu fiquei doente, né? Tenho até hoje anemia megaloblástica. Eu não conseguia comer, mas não era de frescura, o cheiro. Aquilo me enjoava, eu não conseguia nunca comer nada. É difícil, mas assim, a gente sempre foi de classe média alta, mas eu sempre trabalhei junto com a população. Eu e minha mãe sempre estavam no meio da população em Guaratuba. Então, assim, quanto ao meio, não, mas o meu era... O presídio me fazia mal, claro. O presídio que não vai fazer mal, mas eu não conseguia comer. Eu adoeci, emagreci, saí do presídio para a UTI com 34 quilos, porque eu não comia. Aí pensava que era depressão, não era depressão, era a tal da anemia, né? Porque eu comia e vomitava. Aí falava que, não, que é essa... Pesquisaram tudo quanto é doença. No fim, foi a mais simples, né? Mas por causa do próprio ambiente, né, que eu estava, que eu não conseguia comer. Caramba. É. E as histórias que você viveu ali? Porque assim, você falou dessa mulher Foram aí histórias bem engraçadas, assim, tem tragicômicas, né? Tem histórias assim, eu e minha mãe, a gente acaba rindo das histórias hoje em dia, Bom, né? essa é a intenção da vida. Não, a gente ri porque assim, quando a gente chegou no presídio, a mãe estava com um brinco. E ela estava com um brinco e eles não viram que ela estava, porque eles tiram tudo da gente. Aí eu falei, mãe, você está com um brinco? A gente no escuro, né? Aprende a enxergar. Mãe, você está com um brinco dela? Meu Deus, eu vou engolir. Eu falei, que vai engolir? Ela pôs na boca, na hora que ela pôs na boca, eu segurei, me dá aqui o brinco. Daí acabou pondo na orelha dela. E hoje a gente conta a história uma para outra, dando gargalhada, porque imagina, ela ia comer o brinco de medo, né? De medo que ela tinha. O que poderia acontecer se ela entrasse com aquele brinco? Nada, sabe? Nós é que imaginamos, assim, eu imaginava Alcatraz, porque a gente tinha assistido o filme, imaginava, sei lá, não ia acontecer nada. Porque você já veio de um lugar pior, né? Sim. Da tortura e tal. Eu pensava assim, não vou bater mais na gente se encontrar de brinco, sei lá, vão... A gente imaginava, era os primeiros dias, né? Que mais história? Eu gosto disso. Então, a minha mãe também, uma época, quando entrou Evaristo, foi o doutor Evaristo de Moraes, ele foi nosso advogado. Ele entrou, no que ele entrou, ele já foi no presídio e ele falou, só quero fazer uma pergunta para você para pegar o caso. Eu falei, tá bom, doutor, você pode perguntar, né? Ele tinha dúvida quanto a mim, se eu era culpado ou não. Eu falei, pode perguntar. Eu falei, por que você tinha livro de anatomia em casa? Eu falei, meu Deus do céu, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho sou especialista nessa área. Eu trabalho com isso, com ossos, músculos. Ele... O que você faz aqui que você não está em prisão especial? Eu falei, eu não sei o que eu faço aqui que eu não estou em prisão especial, né? Tem muita pergunta que vai me fazer que eu não faço ideia da resposta. Faço ideia. Aí ele exigiu, aí eles colocaram a gente num cubículo enorme, sabe? Acho que é do tamanho dessa sala, assim, bem grande, imagina. Nosso cubículo só cabia um negocinho de cimento e era horrível. Aí, com uma cama, com 2 camas, tinha televisão, controle remoto. E eu lá, né, no controle remoto, deitadona, e a mãe assistindo novela, eu que mudava. Minha mãe pegou o chinelo e falou assim, para de mudar, você que tá mudando, jogou o chinelo em mim. E eu com o travesseiro, nada, né. De novo, eu lá, trocava o canal. E ela jogou a segunda vez o chinelo, né. E eu me afastei para não cair em mim. E agora não tem mais nada, né, continuei trocando. E ela, olha que eu vou jogar, não troca o canal. Eu falei, eu comecei a rir, né? Vai jogar o quê? Não tem mais nada. Ela jogou um sapato. E o sapato atingiu meu olho, fiquei com o olho desse tamanho, fiquei com o olho roxo. E lá não pode ninguém atingir outra pessoa, porque vai pra tranca. Tranca é solitária. Nossa. E foi a tua mãe que bateu. E foi a minha mãe dela, meu Deus, você ficou roxa. Eu falei, vou chamar a guarda. E ela ficava assim, vou chamar. Daí da manhã seguinte, eu falei, Beatriz, que foi isso? Eu falei, pergunta pra ela. Eu dizia, minha mãe ficava roxa. A mãe falava, ela caiu. Eu falei, eu caí, eu acho que eu caí. Dava uma de besta, né? Aí todo mundo começava a rir e a mãe chorando lá. Você não vai contar, né? Eu falei, não sei, depende. Eu falava pra ela e coitada. Tadinha. Mas pra ela rir um pouco, sabe? Ela se Você foi presa com a sua mãe. Hã? Vocês ficaram esse tempo todo juntas? Ficamos juntas. Cara, então acho que tem um puta papo aqui de uma mãe e filha presas juntas. Sim. Como é que, cara, porque eu acho insuportável. Pô, vamos lá. Tua mãe? Porra, amo minha sacanagem não, falar isso da tua mãe. Amo minha mãe. Porra. Amo minha mãe. Porra, tua mãe é que dá audiência pro teu programa na Rede É verdade, TV. ela é única. Não, eu amo minha mãe, mas não aguenta 5 anos com a mãe todo dia.
Complicado. Os adolescentes Complicado. agora estão falando, essa é a É tortura. tão complicado que Os eu tinha que adolescentes colocar estão sapato... escrevendo, essa é a Não. tortura. Tão complicado que eu tinha que colocar o sapato assim e assim, certinho. Se eu colocasse 1 centímetro, ela brigava comigo. Até que um dia eu pedi uma outra interna, que ela tinha fita métrica, para eu medir para ver onde é que eu tinha que colocar o sapato. De tão complicado que é. Então, foi assim, coisa assim que a gente conversa hoje, que a gente morre de rir, né? E que tinha que fazer isso naquela época, tinha que fazer, pra gente, não podia levar tudo tão assim... a gente já estava sofrendo, não podia, e ela também, no começo ela foi forte, depois ela ficou mais fraca e eu me fortaleci. Então eu fazia isso para ela se animar, né? Eu nunca entregava para guarda, né? Eu só falava, olha que eu vou contar, faz isso que eu vou contar. Vocês brigavam muito? Hoje a gente briga, bom, com qualquer família, né? A gente briga muito, e brigava também, né? Briga mais solta do que presa, né? Briga mais solta que presa. Porque lá presa, eles daí prendem a gente lá na tranca se brigar, né? Mas assim, briga, claro, como qualquer família, normal, Sim. briga e xinga, depois já tá falando de novo e assim vai. E como é que é a relação das outras presas com uma mãe e uma filha ali no meio? Assim, vou chamar sua mãe, tem uma coisa assim. Tinha outras, por exemplo? Não tem, eles Vou defendiam... chamar sua mãe, sacanagem. Tinha outras, tinha outras mães também. Ah, é? Tinha sempre mãe e filha, geralmente por tráfico, né? Que daí vai toda a família presa. Mas assim, tratavam bem, melhor a mãe, as internas, porque ela já era, né, mais de idade, cuidavam bastante dela, porque eles separavam a gente nos setores de trabalho. E no começo eles mandaram eu trabalhar para carpir milho, calcule. Me mandaram uma bota enorme, assim, meu pé é 33. Uma bota enorme, fiquei cheia de calo e bolha e tal. E eu lá carpindo, chegou um cara lá do DPI, o que você tá fazendo aí, Beatriz? Eu falei, tô carpindo, não tá vendo? O que eu tô fazendo ali? Se tô carpindo, eles estavam me mandando carpir. Imagina, milho. E eu nunca tinha feito isso na vida, né? E era pequena e não deixavam nem carregar as ferramentas, né? As presas queriam carregar pra gente, não. Eu que tinha que ir. Então eu ia. Mas hoje eles iam fazer isso comigo? Ah, não iam. Não, hoje não. Não iam fazer. Você ficou mais... É curioso, assim, que naquela época que você foi presa com a sua mãe, tipo, ainda estava tendo, talvez, o clamor da coisa toda. Os policiais te tratavam de uma forma diferente? Você sentia mais rispidez por conta do caso? Quando a gente era de escolta, eu levava escolta sempre. Eles faziam roleta russa na gente, nas escoltas. Como assim? Ameaçavam. Como assim na escolta? Quando a gente ia, por exemplo, a mãe passou no mal, ia tribunal. para o hospital. Eu ia passou mal. A gente ia cada uma num carro, eles faziam roleta russa. Ó, agora você vai morrer e paga. É sempre assim, né? Quê? A polícia? A polícia sempre fazia isso, sempre fez. Hoje em dia aconteceu isso comigo, uns anos atrás, eu vim de Guaratuba, eu sozinha, viajo sempre sozinha, não tenho medo nenhum, viajo à noite, gosto de viajar à noite. Agora que eu estou mudando os horários, porque está mais em evidência, então mudo os horários, né? Nunca faço o mesmo horário. Me para a Polícia Rodoviária Federal, me parar na estrada. Aí eu pego o documento do carro, ele falou, não quero documento, quero o teu documento. Ah, peguei o meu documento e dei para ele. O cara foi, nunca mais veio. Eu desci do carro, né? Mas eu desci, vi que tinha um monte de caminhoneiro, fui meio perto deles, fui ali para a polícia, escuta, cadê meu documento? Vocês me deixaram lá, parada na estrada, o que está acontecendo? O que está acontecendo que você tem um mandado de prisão. Eu falei, eu tenho mandado de prisão? Você tem um mandado de prisão. Você não é de Guaratuba, tem um mandado de prisão é de 1992. Eu falei assim, você fez concurso à Polícia Rodoviária? Ele falou, fez. Então você não estudou, né? Um crime prescreve em 20 anos, mandado de prisão também. Já faz mais de 20 anos, se o mandado de prisão aí está prescrito. Vai me deixar embora ou tem outro mandado aí, alguma outra coisa? Ai, tá nervosinho? Eu falei, tô. Ou você me solta agora, eu vou chamar meu advogado, vou processar vocês por constrangimento ilegal ou me prende de uma vez. Aí os caminhoneiros ficaram tudo olhando, né? E eu ali brigando com a Polícia Rodoviária Federal, calcule. Ah, tá bom, devia o superintendente deles lá, não, foi equívoco, me desculpe, não sei o quê. Deu meu documento e vim embora. Parei na serra, num negócio que eu tenho de vender coisas. Tremia. Falei, nossa, vocês podiam ter me levado lá para dentro, me matado. Mas eu enfrentei a polícia ali naquele momento. Hoje ainda acontece. Mas a minha reação, assim, é na hora, eu não consigo me segurar. Mas você tem uma relação, digamos, de... sei lá... de... medo da polícia? Eu ia falar outra coisa, de ódio, mas assim... Não. Eu tenho amigos policiais, né? Eu tenho depende sempre... Toda profissão depende disso, né? Sim. Depende da pessoa, não é da profissão. Tá ali, é o humano que está ali. Tenho amigos policiais, tenho amigos até da P2. Tenho amigos policiais, porque eu trabalhei no Juizado Especial Criminal.
Então eu comecei a conhecer as pessoas. Antes eu não podia ouvir falar em polícia militar, que para mim era todo mundo torturador. Mas depois tu conhecendo, a gente vai evoluindo, né? A gente vai crescendo. Sim, você vai conhecendo outras pessoas. Como qualquer profissão. Pessoal, pois já passou, está bem... Sim. Tá- Eu queria saber, após, porque a gente fala muito do Leandro, do Evandro, mas muitos casos no Paraná, né? Em todo Sim. o Paraná. E na década de 90 inteira, né? Isso foi... Você ficou sabendo de outros casos enquanto você estava presa? Houve investigação em outros casos? Aproveitando a pergunta, e outras famílias vão atrás de você, contando histórias, pedindo algum tipo de ajuda, baseado na sua história? Não, assim, procuram, até já me procuraram dizendo que é o Ivandro. Uma pessoa me procurou dizendo que era o Ivandro, assim, muito parecida também. O que eu podia fazer? Eu pedi para essa pessoa procurar o Ministério Público e procurar a família do Ivandro, né? Para ver se era ou não. Nossa, eu fiquei desesperada, quando eu vi a pessoa, eu falei, é o Ivandro, e não sabia o que fazia. E daí eu falei, não, então você procura o Ministério Público, não vai para Guaratuba, porque daí, sei lá, pode acontecer alguma coisa com você, mas você pega e faz o exame de DNA e entra em contato com a família, porque eu não posso ir até você e pegar você e falar, trazer que eu vou falar, olha lá, viu? Ela sequestrou, agora tá ali ele, né? Sim, imagina. Né? Então, assim, não sei se é ou não é, mas as pessoas entram em contato assim, nesse sentido, dizendo que é o Ivandro. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho esperança de encontrar o Ivandro vivo, né? E, assim, ajudas, eu tenho conversado bastante com o Lucas Bossi, que é o irmão do Leandro Bossi, né? Que também está nessa luta, coitadinho, porque também não tem resposta, né? Nenhuma família teve resposta. Por quê? Porque o Estado não quis investigar. O Estado queria culpado, queria o bruxo. Prenderam as bruxas, não investigaram mais fácil, nenhum caso. né? Mais fácil. É um poder muito pequeno, só que hoje em dia o poder da comunicação está muito, muito forte. Graças a Deus, né? E aí a gente consegue, talvez, matar algumas injustiças. Quantos anos teria o Evandro hoje? O Evandro, ele tinha 6 anos, 6 para 7 anos ele ia fazer em setembro, Minha né? idade, quase. Dia 15, Deve ter quase a minha idade. Sim. Ele tem 29, 30, 35, mais Você é ou menos. Maurício mesmo? Tem certeza? 35. Legal. Emily? Eu tenho mais uma pergunta, muitas perguntas hoje. Com relação, enfim, foram vários processos, né, seus, e você precisa de um advogado, você precisa de uma equipe te ajudando, né? Uhum. Ainda mais hoje que tem ainda gente que te julga, te aciona e você precisa se defender. Uhum. E também eu sei que, enfim, a gente já teve processos com mal, e eu sei que é custoso. Custa, eu sempre peço ajuda, porque eu não tenho condições financeiras. Então, como funciona? Porque Eu peço pra você ajuda e conseguir- dependo. A Eu Emily tá peço. voando, hein? Só pergunta. Obrigada. Eu peço ajuda Obrigada, e preciso, né? E falo para as pessoas. Tem um advogado muito bonzinho na área civil, que também faz favor para gente. Na área criminal, eu também tenho outro advogado agora que está para a questão da ordem, que eu conversei com ele ontem, não sei se dá para dizer o nome e tal. Eu pedi para ele me ajudar, que eu não tenho condições financeiras, porque é caro advogado, né? Só que daí tem que pagar custas. Sim. E daí as custas, daí fala, para processo, porque como é que vai dar? Quantos as seguidores tu tá no Instagram? Hã? Quantos seguidores tu tá no Instagram? Fazer as permutas de advogado pra ti, pô. As Arrasta, stories. Doutor Cláudio! Eu poderia, eu não tenho ordem, né? Quer dizer, eu não posso me defender, não tenho ordem. Mas nesse tempo todo, quantos advogados já passaram pela sua... Muitos. Eu falei que a nossa é a segunda OAB do Paraná e a nossa. Posso te perguntar uma coisa? Não. Na série, é muito marcante quando o advogado de acusação ouve as fitas, né? O Cai o promotor. mundo dele. Nossa, O mundo aquilo é dele cai. maravilhoso. O mundo Promotor. dele cai. É o promotor. Ele foi falar com vocês? Ele foi pedir desculpa? Nunca. Eu, inclusive, está tendo um grupo de estudos no Paraná, pela Secretaria de Justiça, e ele continua falando que acusando, inclusive, o Oswaldo Marceneiro e o Vicente de Paula, que o Vicente de Paula já morreu, acusando de outros crimes que nem foram investigados na época, nesse grupo de trabalho, sabe? Então, assim, eu acho que eu fico indignada com o Ministério Público e não sei se é só no Paraná, mas a gente observa mais lá, porque estou lá, né? Mas, assim, é muita irresponsabilidade de um promotor de justiça usar todo o Ministério Público, porque está falando em nome do Ministério Público, esse tipo de coisa, Então, né? mesmo depois da vergonha que ele passou, ele não foi te pedir desculpa. Não, e ele acha que primeiro tem que ter a perícia, porque não pediu até hoje, né, na fita. E eu respondi para ele, inclusive, na Sejuf, fiz uma live também respondendo a ele, que ele disse que
conversou comigo, ele nunca conversou comigo, nunca vi esse promotor, só no júri, eu nunca conversei com ele, e ele não acredita nisso, né? E eu mostrei que eu tenho marca de tortura e mostrei que no processo tem a perícia dizendo que eu fui torturado. Né? Que eu tenho a perícia desde 2011. Qual que é o próximo passo? É a revisão criminal, né? Que está sendo feita pelo Dr. Figueiredo Bastos, pro bono também, ele está nos ajudando, né? A gente não paga nada para ele. E ele está esperando só uma perícia, a perícia da fita, mais uma perícia, né? Foram vários perícios que fizeram para entrar com a revisão criminal. Porque você tem que entrar mostrando tudo, né? Então tem... E aí vai ser quando isso daí? Já era para ter sido a semana passada ou retrasada, mas o perito pegou Covid, aí ele não pôde terminar. Terminar de fazer a perícia, então... E com essa revisão criminal... Daí, se o Paraná concordar, né, daí sim, é revertido, daí eu tenho status de inocente, que é isso que eu quero. Aí sim pode entrar com a indenização. Se não, continua, né, até as cortes internacionais. Eu vou continuar lutando. Sim. Né? Alguém tem... Porque assim, essa série, imagino eu que não ficou... Foi muito sucesso aqui no Brasil, mas deve ter ido para algum lugar do mundo. Alguém chegou a entrar em contato com você? Alguém da Suíça, sei lá? Não. Não chegou a esse lugar? Não. Entendi. Sim, chegou uma pessoa que é brasileira, mas está nos Estados Unidos, que faz podcast. Mas é brasileira, mas podcast. E por último, assim, te interessa... Porque assim, você veio de uma família de político. Sim. Você é de Guaratuba, famosa, conhecida. Já passou na sua cabeça, quero ser deputado estadual do estado? Não. Vou ter que me igualar a eles, vou ter que fazer acordo. Não, eu não sirvo para isso. Eu quero realmente montar a Fundação da Base de Direitos Humanos. E daí ali eu vou poder defender realmente as pessoas. Não adianta você ir num meio que você vai ter que ceder, muitas vezes, algo que você não concorda, aquilo que você, ou o partido, ou alguém, não. Entendi. Não vale a pena. Bom, gente, alguma pergunta final aí de alguém? Tranquilo. Pessoal, eu só tenho a agradecer, assim, acho que foi um relato porrada pra caramba, assim. Mas eu não tive estômago pra assistir e tal. Cara, o caso Evandro é pra quem tem estômago. Eu não recomendo você assistir muito à noite, não. Porque o primeiro episódio... Ele não dormiu à noite. Eu tenho filho, irmão. Eu também, irmão, tá aqui, ó. Não, é terrível. Eu tenho filho. Gente sabe. Primeiro episódio eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto aquelas imagens. A gente não via porque, assim, na época a gente não viu a televisão. É excelente falar disso. Eu não tinha visto aquelas imagens. Como é que foi pra você assistir a tua história sem ter vivido parte dela, né? Sim, eu não tinha visto aquelas imagens, muitas imagens eu não tinha visto. Eu vi alguns dias antes, porque o Ali fez questão que a gente visse para não ter um susto. Né? Ele falou assim, olha... Em consideração, eu quero que vocês vejam os 2 primeiros episódios. Mas daí, quando eu vi, eu falei, nossa, eles vão linchar a gente, não vou poder sair na rua, né? Eu falei, não vou, daí é pior, porque com as redes sociais. Ele falou assim, não. O Ali Camel. O Ali Muritiba, o diretor da série, da Globoplay. Entendi. Ele quis que passasse pra gente os 2 primeiros. Foram os únicos que é o justo que vocês estão como acusados. Que foi os primeiros que... Dos outros, não. A gente assistiu junto com todo mundo. Sim. Mas os 2 primeiros a gente assistiu antes. Eu não dormia. Eu vomitei a noite inteira. Eu vomitava. Eu falei, mas meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque eu vi os torturadores ali que eu não tinha visto. Eu vi ali sabe? Daí eu falei, esse é um. Aí eu falei, só que eu não sabia o nome, né? E um deles aí disse o nome, né? Porque ele deu entrevista. Também depois ele deu o nome dele. Então, assim, vomitava o tempo todo. Não tinha visto essas imagens, né? Como é que foi pra você ver esses torturadores? Foi difícil. Né? Eu não dormia, queria ir pra Carol. Eu falei, não durmo. Não, fiquei doida. E tendo que trabalhar o dia seguinte, né? Porque eu sou funcionária pública. Sua mãe viu também a série? Viu. Ela viu em Curitiba com meus irmãos. Eu tava em Guaratuba. Eles fizeram, tipo, como é que se diz? Uma sessão. E daí eles viu pelo computador mesmo. E como é que foi a reação da sua mãe? Também foi difícil, né? Não sei. Eu não falei com ela sobre isso, mas... Ela também disse que não dormiu direito, né? E eu não dormi nada, não dormi nem um segundo, porque eu comecei a vomitar, daí tinha que trabalhar no dia seguinte, fazer o quê? Esse pessoal que te torturou, eles estão vivos, a maioria? Então. Em Curitiba? O que você acha que acontece se encontrar eles um dia? Eles têm que responder, né? Eles vão ter que responder. E existe a lei de retorno, né? Se não responderem nessa vida, vão vir na outra. Que nem eu disse, tem a lei, não adianta. Bom. Tem a lei do retorno. Pessoal, caso Evandro está na Globoplay. Não é merchan. Não é merchan. Não estou recebendo R$1 por isso. Ivan, inclusive, paguei o seu curso.
Você me deve, imagina. Não, mas é muito bom mesmo. É um... Foda ir pra Globoplay, tô puto. Netflix. Você já tem o Netflix, aí tem que botar a Amazon, aí tem que botar o... Eu tô tiozão nesse... Tô chateado com isso. Tem que botar mais um, daqui a pouco vai ter o SBT Play pra ver Interessante Eliana. a reclamação dele sobre os streaming, né? Olha... É um grande Peraí, eu vou fazer meu livro. White people problem. Em breve vem meu livro aí, não aguento mais de Bacana. streaming. É uma história muito pior do que a história de Beatriz Abage. Muito. O quê? Horrorosa. Vou contar aí no Flow. Horrorosa. Ó, tá aqui o Maleus. Por que Maleus? Malleus foi um livro, Malleus Maleficarum, que era o manual do feiticeiro, na época da Inquisição. Então, eles fizeram um manual para como torturar uma bruxa, né? Para ela confessar. Olha, deve ser muito legal, Emily. Vamos ler, óbvio. A gente vai ter Eu li no presídio, esse livro. O Malleus Maleficarum. Tá, esse daqui você escreveu agora, recente, né? Sim. Tá aqui o livro, o Maleus, livro da minha convidada de hoje. Eu tô muito Jô, né? Tá muito Jô. Mostrar livro, falar minha convidada e põe a mãozinha aqui. Eu escrevi para Banda. você e para Emily aí dentro. Ah, é? Obrigada. Maurício, fui eu. Meu Deus, imagina, tô brincando. Piadinha, só pra dar uma... Maurício e Emily, muito obrigado por nos dar... Maurício, muito obrigado por nos dar voz. Pô, legal. Ah, que demais, cara. Que demais, que demais. Tá aqui a sua mãe. Sua mãe, vou mandar um beijo pra ela, da dona Celina. A tua mãe é muito fofa. Ela tá é mãezinha mesmo, assim. Né? Ó, um beijo pra dona Celina Abage. Pessoal que tá assistindo, mais uma vez recomendo o caso Evandro. Se você não gosta, o Globoplay é muito chato, tem que ter cartão Renner pra ter essas porra, vai no Spotify, tá lá o caso Evandro, são quase 40, né, episódios. São 36. 36 episódios, 1 hora cada episódio, mais ou menos. Mais assim, ou cara, menos, é muita hora de material, então não é uma investigação light, o cara foi realmente muito a fundo. Obrigado, esse aqui é o Achismo, você que chegou pela primeira vez, toda semana aqui a gente pega bolhas diferentes, hoje foi uma história, então a nossa bolha foi basicamente erro judiciário, é sobre isso que a gente está falando hoje. Semana que vem vai ter nada a ver, vai ser um padeiro, e a gente vai tentar entender as curiosidades sobre um padeiro ou sobre um chinês, como a gente fez, sobre um padre e por aí vai. Eu fiquei muito feliz sabendo que você assiste o Achismos, assistiu o Achismos. Isso é importante. Assisto, sim. Aí, que legal. Assisto, tá vendo? sim. Tá chegando em vários lugares. Chegou em Guaratuba. Bom, obrigado. Eu comecei a gostar de achismo, né? Viu? Aí, tá vendo? Ela já começou. Já fez um hoje. Agora a gente tá fazendo, em breve vem aí Beatriz com o canal Achismos, lá em Guaratuba. É o Achismos Guaratuba de Beatriz. Ela fica falando do caso Evandro, o que aconteceu. Não, obrigado, Beatriz, Eu que de verdade, agradeço de muito. coração mesmo. Que a sua história, tomara que seja ecoada aí. Faça o combo de assistir isso daqui e assistir o caso. E vocês vão entender por que ela tá aqui. Porque eu tô dando voz para essa pessoa. Acho que muitas pessoas são injustiçadas no Brasil, que nem ela falou. Se o poder público tem gente que acaba sofrendo injustiças, como é o caso dela, imagina que não tem nenhuma condição. Então não é sobre esquerda ou sobre direita, é sobre injustiça, e isso acontece de qualquer lado, afinal somos brasileiros, tá certo? Muito obrigado. No canal de cortes, tem aqui um canal aqui de cortes, tá aqui também no próprio playlist, né? Na própria playlist do vídeo tem um canal de cortes. Caso você quer mostrar só quero mostrar, não quero mostrar a entrevista inteira pro meu avô, ele vai ficar bravo, pega um canal de cortes ali, se inscreva lá, preciso muito do seu inscrito, porque ali você pode ver outros temas que possam te interessar. Tem venezuelano, tem feminista, tem obeso, tem tudo. A gente vai falando de todos os temas. Muito obrigado, valeu gente, tchau, tchau. Cortou?